Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Tolerância à Lagnose. Aqui quem fala é Esfirra. Aqui quem fala é Golem. E esse episódio de hoje seria aquilo que, na teoria, a gente queria começar falando, que é sobre cultura pop em geral e como a gnose está impregnada nessas coisas. Mas a gente achou mais oportuno primeiro dar uma introdução sobre todos os aspectos da gnose e toda a história dela e tal. Por isso que, de fato, o podcast só começa no episódio 5, que é hoje. Então, se você começou a ouvir aqui, não acha estranho, não. E se você não quiser ouvir os primeiros 4 episódios, eu também não vou estranhar muito. Eu recomendo. Principalmente se você tem bastante experiência de coffee pills. É muito improvável, né? Eu acho. Quem sabe? Quem fica vendo no YouTube vai ficar ouvindo coffee, né? Pois é. Fora brasileirinhos. Então, tudo bem. A gente vai começar falando de um fenômeno de cultura pop meio específico, eu acredito. Sim. Que são... animações japonesas. Também conhecidos como animes. Uma grande fenômeno cultural que, por algum motivo, conquistou o apreço de vários jovens da nossa geração e algumas próximas. E os motivos de conquistar esse apreço são justamente aqueles que nós iremos abordar neste episódio, porque para uma geração cada vez mais perdida no caos da pós-modernidade, você ter conteúdos que alimentam esse tipo de cosmovisão acabam meio que atraindo esses jovens. Sim. Não que necessariamente todos sejam assim, né? Inclusive alguns populares, eu acho que têm até um teor gnóstico até um pouco mais fraco. Eu não sei se é muito... Se eu estou, viajando muito, mas sei lá, Dragon Ball, por exemplo, eu acho que ele não viaja muito pra esse viés, mas sei lá. Principalmente no início, que era o que fez sucesso, né? Sim. Quanto mais foi passando o tempo, mais elementos gnósticos foram sendo Isso é verdade, não é? Isso é verdade. Inclusive, eu esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar que em contraste com certos animes, assim, né, sobre mechas e meninos fracos, você vai ver que esses animes têm um elemento muito mais forte desde o início. Um pouco já foi forçação de barra, porque é puramente gnose. Certo. Mas, e por que falar de cultura japonesa, já que a gente está no Brasil e tem tantas outras culturas que digamos assim, produzidas mais próximas, como, sei lá, comics, etc. Bem, eu acho que porque os elementos gnósticos que tem na cultura japonesa, na cultura pop no caso, são mais evidentes de serem dissecados e servirem de exemplo do que uma cultura dos comics e tal, muito americanizada, porque por eles terem uma carga assim mais cristã, digamos assim, mais entre aspas demais, mas como ele meio que se mistura com aquilo que a gente já conhece como mainstream, fica mais difícil separar o que é uma coisa do que é outra. Quando você vê na cultura japonesa, você tem os elementos pagãos assim, muito mais claros. Sim. Isso permite você fazer uma... E em um contexto histórico, eles vão criar aquela química que a gente já comentou. Exato. E acaba nesse tipo de coisa. Eu ia falar assim que... Isso é um fenômeno muito mais recente lá também, né? Sim, claro. Eu ia comentar que, pra mim, comics eu não sou um cara de comics, eu não sou geek. Não sei qual é o nome do cara. Geek. Qual é? Geek? Mas tem alguma palavra pra quem gosta de comic? Que anime... Retardado. Eu não sou retardado. Mas o pouco que eu sei de comics... É muito na cara que é, extremamente gnóstico e, começa como algo inocente, meio que... Lembra um pouco o Dragon Ball, tá? Começa como algo relativamente inocente, tá? É um cara vestido engraçado batendo gente na rua. Por favor. E escala pra multiversos e, caras onipotentes destruindo 25 universos porque ele quis. Por favor, descubra de qual história eu estou falando. Um menino alienígena cai do espaço na Terra e é criado por seu avô. Ou por um
um cara mais velho, digamos assim. A primeira coisa que vem na cabeça é Superman, né? Mas eu não sou retardado. Exato. Então, pode ser que tenha muitas... Dragon Ball. Ah, nossa, caramba, eu não tinha pensado nisso, velho. Realmente, eu sou retardado, né? Eu não tinha percebido. Tava pensando só em Superman aqui, que ele tá falando de comics. Mas, assim, tipo, pra mim, eu acho que a gnose nas comics é muito mais, tipo... escrachada. Só que, tipo, comics, elas não se levam muito a sério. Eu acho, tipo... Lembrando, eu não sou um cara de comics, talvez os caras de comics tenham, tipo, um apego emocional muito forte com a coisa que tem, sei lá, um simbolismo do Spider-Man, que eu não sei. Talvez tenha. Mas o que pra mim parece é que comics é, tipo, uma parada bem, tipo... Coisa... Quero só pegar muito mal. Mas, sei lá, coisa de criancinha mesmo. Assim, ó, assim, não é criancinha no sentido pejorativo, mas é como assim, as histórias são esquemas, são símbolos esquemáticos, como se fossem os mitos dos heróis antigos. Então, tipo, da mesma forma quando você imagina que uma história de Hércules, por exemplo, acaba sendo uma coisa infantil, mas ela não é infantil, mas como ela tem um esquema assim meio padrão do herói e tal... meio que ela dá um tom de infantilidade, porque ela é uma coisa mais simples. É isso, é porque, tipo, um anime, que eu acho que a gente vai falar isso melhor depois ou em outros episódios, ele não só tem a gnose, mas ele quase tem aquela experiência ritualística, tá ligado? Que, tipo, ele não só vai na gnose, como ele entra naquele negócio que ninguém entende, né? Como, tipo... a gente parte do pressuposto que ninguém entende direito de gnose, então pra uma pessoa normal ele vê aquilo e fala, o que é isso? Tipo, já é alienígena porque é japonês, já não faz parte da sua cultura, tá? Supondo que você seja ocidental vendo o anime. Aí já tem aquela maluquice, aquele estilo artístico do nada muda, aí as cores, sei lá, dá aquela bugada, até aquela sequência que é 5 minutos. E isso é mais normal, é um anime mais arte, tá? O que eu tô pensando mais agora é Evangelho. Mas tem aquela sequência lá que não tem, tipo, ninguém fala nada... Entendeu? Acho que Bakemonogatari também tem um pouco disso. E parece que tem algo muito profundo naquilo ali, e quando você for investigar, sei lá, os símbolos, o contexto, você vai perceber que é só gnose, tá ligado? Enquanto nas comics, a gnose é muito mais do tipo, negócio de Dragon Ball, tá? Tipo, tem esse cara que é forte. Como é que eu faço um cara mais forte e, tipo... E passa do limite, mas não passe tanto. Aí, é um cara que destrói cidades, planetas, galáxias, universos. E, obviamente, vai chegar um ponto que ele destrói vários universos ao mesmo tempo. Como é que você encaixa isso numa cosmovisão que faz sentido? Não dá. Então, obviamente, você vai acabar entrando numa gnose de alguma forma, tá? Mas é muito mais um negocinho pra, tipo, só meio que sustentar aquela mesma ideia de, tipo, eu sou fortinho. Eu sou mais forte que você, só que eu sou forte no nível de destruir o universo. Ou criar um vilão que parece impossível de destruir. Tipo, acho que eu ouvi falar que tem... Eu não sei se isso é spoiler ou não, se for, desculpe, mas eu acho que tem um universo de Batman que o Joker, ele vira, tipo, um demiurgo, tá ligado? E ele fica torturando o Batman pra sempre. E, tipo, descobre que todo o ponto fraco desse negócio que viria destruir o universo inteiro só estalando o dedo é só que, tipo, ele não conseguia matar Batman, porque ele é muito apegado com ele. Aí, no momento que um cara consegue matar Batman sem ele perceber, ele tem uma crise de depressão e se mata. Aí, tipo, a lição toda era mostrar que Joker depende de Batman, tá ligado? Tipo, não tem nenhuma gnose nisso, é só literalmente uma relação de rivais, tá ligado? Tipo, toda a experiência da história é explorar uma coisa muito simples com essas escalas épicas, tá ligado? E já que o épico, eles têm que sempre passar do limite, eles vão cometer uma gnose pra justificar isso. Enquanto no anime, não. No anime, ele entra na gnose como um elemento, tipo, fundamental da plot. Tipo, tem que ser gnóstico e você tem que sentir a experiência gnóstica, entendeu? Pra mim, essa é a diferença, eu acho. Eu não vejo o comic, tá ligado, pra entender isso. Eu acho que seria isso também. E eu complementaria essa explicação com a questão de que a gnose no Ocidente, ela foi uma construção lenta e meio que assim, eu imagino como se fosse um jogo de Tetris bem organizado, sacou? Sim. Cada coisa vai encaixando certinho e vai demorando pra subir. Exato. Certo. E quando você olha aquilo, o resultado daquilo é uma coisa bem encaixada, bem feita, que fica meio que até difícil você separar cada elemento. Sim. Enquanto no Japão aparecem as coisas foram tipo jogadas de qualquer jeito, assim, tipo... Sim. Igual criança de 5 anos jogando Tetris, sacou? Então, tipo, todos os elementos estão ali jogados. Sim. Justamente porque eles não foi um tempo muito grande de assimilar todas essas coisas. Sim. Aí você vê uma mistura muito doida de Jung com gnose, com cristianismo, com platonismo. Você vai ver, e aí quando você vai ver, fica mais fácil de se identificar de onde vem cada coisa.
Inclusive, eu não sei se a gente algum dia vai falar mais detalhes sobre isso, mas um exemplo muito, tipo, exagerado de você falou é o filme Akira. Eu não sei se você chegou a assistir, a animação, no caso. Não assisti. Tipo, a galera fala que, assim, simbolicamente falando, o filme é todo anacrônico, porque, tipo, você assiste o filme e, tipo, de começo parece que é um filme cyberpunk, tá? Tipo, é tudo futurista, se passa numa Tóquio pós-apocalíptica, os caras estão usando umas bikes, né, aquele negócio meio modificado e tal. Mas se você for ver, tipo, os elementos visuais que aparecem no filme, eles não fazem sentido nenhum, tá? Tipo, no mesmo filme você tem, tipo, referência à bomba atômica, as reformas trabalhistas que teve no Japão há uns 20 anos atrás antes de fazer o anime. Você tem gnose, você tem referência àquele mito de, tipo, pessoas com poderes especiais, tá ligado? É que eu não lembro agora de cabeça. Tem um cara que ele lista todos, tá? E se você vê, tipo... Porque, tipo, tudo ali são coisas que no Japão em algum momento ficou muito popular. Só que foram épocas diferentes. Tipo, isso aqui foi falado nos 60, 70, 80, entendeu? E ele literalmente pega tudo isso e mete num filme só. Acontecendo tudo ao mesmo tempo. E, tipo, e não faz nenhum sentido isso na plot, tá? Literalmente tá lá. Porque, sei lá, a visão artística do cara se achou necessário colocar no mesmo lugar. Provavelmente tem alguma coisa a ver com um negócio cosmológico, né? Que já que, tipo, se eles teoricamente têm essa dificuldade de enxergar cada coisa no seu canto da história, eles veem tudo isso como se estivesse acontecendo ao mesmo tempo, tá ligado? Sim, de certa forma, um ciclo que engloba tudo. É isso, né? Que, inclusive, Akira, isso é um cara que criou uma teoria que ele não vê isso como gnose, né? Ele vê isso como pós-modernismo. Eu acho que é a mesma coisa. Que ele acha que Akira é aquele preâmbulo pra, tipo, depois que mistura tudo, o japonês como artista, ele pega e joga tudo fora e só abraça a gnose pura, tá? Só que é difícil de explicar agora, que eu realmente teria que, né, rever o que o cara falou e tal, mas... Tipo, Akira vem bem antes, assim, de, sei lá, começar o Evangelho da vida. Tá? Que ano mais ou menos Akira, sabe? Eu acho que é 88. O Evangelho deve ser de 95, tá? É um pulo gigante ainda, mas... Sim, faz sentido. E outra coisa pra provar o que você falou, que também Evangelion, eu acho que é uma coisa que vem muito, tipo, é muito da época dele, mas Evangelion vem muito do nada, tá ligado? Tipo, o fato de a galera falar que os animes são uma coisa depois de Evangelion, antes de Evangelion, fala que Evangelion só chegou, tipo, de paraquedas, tá ligado? Os animes eram razoavelmente normais, tipo, na época de DBZ, e do nada depois de Evangelion tudo virou uma parada nonsense. Foi disruptivo, completamente. É, isso, só chegou, tá ligado? E chegou justamente o que você falou, né, que tipo... Tá tudo rolando ao mesmo tempo, só o cara colocou boa. E por azar ou sorte, né? Não sei dizer. Não, acho que ficou só pra ser natural, né? Você tinha toda a sopa de elementos necessários pra acontecer e vendo por uma visão gnóstica tinha que acontecer alguma hora. Pronto, é um argumento circular. Mas, sem falar assim de obras específicas, mas falando de um contexto geral, digamos assim, é interessante a gente entender como é que esses elementos gnósticos foram parar no Japão. Ah, sim, é verdade. E que isso aí não veio do nada, mas a gente tem que lembrar que o Japão ele vivia uma civilização cosmológica até 1800 e pouco, tipo... Isolado. Eles tiveram um breve contato com civilizações históricas, que no caso foram os portugueses e os holandeses. Quando os primeiros portugueses chegaram lá, eles... Tenho quase certeza que colocaram todo mundo ali pra correr. Exato, e quem ficou eles queimaram. Ou fizeram coisa pior. E depois eu acho que eles mantiveram um porto somente em todo o Japão, que tinha um comércio ultra restrito com a Holanda, e não mais que isso, sacou? Então, tipo, a maioria da população japonesa estava com total isolamento de qualquer coisa do Ocidente e qualquer coisa, assim, mais histórica, mais... assim, que fugisse do esquema cosmológico deles. E aí, chega já 1840 e pouco, coisa assim... Chega os navios americanos no porto, meu irmão, ou vocês quebram o bloqueio aí de vocês e se abrem pro mundo, ou a gente vai meter bala, né? E aí o cara fica... a gente ficou atrasado aqui 300 anos e os caras evoluiu pra ter um canhão, um Big. Vai ter que liberar, vai ter que abrir. E aí, nada, você tem esse choque de culturas, assim, tipo, um Japão que tava... extremamente ainda agrário, rural, ultrapassado com essas superpotências, e o Japão querendo se modernizar, e já tem esse choque de cultura
assim, instantâneo. E esses elementos, digamos assim, históricos, entre aspas, tipo, históricos mesmo, tipo, esses elementos, como dizer... Não, tudo que a gente já explicou, né, da pessoa com uma responsabilidade temporal e tal, todas as coisas, a partir da literatura, chega no Japão, o Japão tem contato de vez, o Japão tem contato, assim, muito repetindo com essas coisas, e isso já se dá não com o Ocidente cristianizador, como na época dos portugueses, mas já num Ocidente bastante esvaziado. Sim. Do seu conteúdo cristão, já no século XIX. É puramente comercial, praticamente. Exato. Então, eles não são evangelizados de forma alguma. Não existe evangelização no Japão. O que existe é somente um recebimento de uma tradição de origem cristã, mas completamente já esvaziada. Sim. No século XIX ali já muitos elementos gnósticos já existiam na filosofia, na literatura. A gente falou disso nos outros podcasts. Exato. Então, eles chegam e recebem a sobra do Ocidente, mistura ali com o que eles tinham de cosmológico até pouco tempo atrás, e eles já pulam diretamente numa situação cosmológica para uma situação gnóstica. Assim, só pra meio que roubando seu grande hábito de storytelling, só pra você ouvinte visualizar mais ou menos como é que funciona esse choque na cabeça de um japonês na época. Pense que pro japonês no shintoísmo, literalmente tudo ou quase tudo são deuses. Tipo, sei lá, a árvore é um deus, o rio é um deus, o vento é um deus, não é um negócio assim? Sim. Pronto. Então você, tipo, vê, né, se o cara acha que é um deus, o cara vê uma coisa muito especial naquilo, né? Tipo, animismo. Tipo, a árvore é uma coisa muito especial, tá? Tipo, sagrada. Nós temos que tratar tudo de uma forma, tipo, equilibrada e tal. Enfim, os caras saem disso pra... Precisamos destruir essa árvore para gerar não sei quanto de lucro. De um dia pro outro. Assim, não que foi de um dia pro outro mesmo, mas, sei lá, pense de um ano pro outro. Sim. O filho do cara que acreditava que a árvore é sagrada agora tinha que destruir, sei lá, 100 mil árvores pra poder fazer uns navios, porque o imperador quer ficar bonitinho igual o Ocidente tá, sacou? Os caras têm navio gigante, eu quero ter navio gigante também. Corta as árvores aí. Mas esse bosque é sagrado, corta essas árvores aí. Pois é. E antes que vocês confundam a gente com caras ecochatos, não, eu não me importo com árvore, não. Mas eu só estou tentando colocar o ponto de vista dos japoneses de uma hora pra outra. Tipo, as árvores são legais. Não, tudo bem. Se você puder preservar elas e não passar fome... Não! Agora... Não, eu não quero... Como é... Necessidades aparecem, né? Eu não quero ficar, tipo, porque nessas horas que alguém fala de árvore, de animal, dessas coisas, aparentemente só pode ser duas coisas. Ou você é o industrialista louco que fazer um estacionamento com a terra inteira. Sim. E vender pros aliens, tá ligado? Ou você não quer tocar em nada e você pisar na terra é pecado, tá ligado? Não, calma. Ou você é idólatra de Mãe Gaia, ou você... É idólatra de, sei lá, Behemoth, eu não sei. De Mamon. É isso, né? Mamon. É que Olavo tinha um negócio de Behemoth e Leviatã, que é um negócio metafórico, eu já me esqueci, já tá no Jardim dos Aflições. Leviatã é o Estado, todos amam o Leviatã, todos amam o Estado. Tipo, mal Behemoth é tipo anti-Estado, alguma coisa assim, eu não sei não, é uma parada meio complicada. Eu sou burro. Todos nós. E sim, parece que você é o idólatra Mamon ou você é o idólatra Gaia. Não, o que eu estou falando é que o meu termo é ótimo, tá? Só que, enfim, eu só quero dar um exemplo do cara. Sim, e existem vários exemplos culturais de como esse choque foi tão grande que houve uma resistência, boa parte da população. Como teve aquela revolta dos samurais lá, que não aceitaram não poder mais andar com espadas e tal. Então, tipo... Tem aquele filme do Último Samurai. Sim. E pra quem gosta de mangá, já que eu não recomendo o anime, tem Samurai X também, né? O Rurouni Kenshin também aborda esse período de transição de um Japão que era feudal para um Japão que estava começando a se industrializar e com os hábitos totalmente mudados e tal. Era Meiji. Só pra dizer que a gente falou o nome. Exato. Apesar de que eu, repensando agora, apesar de eu gostar muito de Samurai X, ele não aborda muito bem psicologicamente esse choque cultural. Tipo, você olha os personagens, parece que a mente deles é uma mente mais histórica do que elas deveriam ser, entendeu? Eu acho que o autor ele não compreendeu não somente a mudança de hábitos, mas a mudança de mentalidade, entendeu? Sim.
Eu acho que... Enfim, mas isso é pra uma crítica de um episódio específico, quem sabe, não sei. Muito bom. Eu estou ansioso por esse episódio. Mas... Enfim, tem esse choque, né? E o japonês, ele que vivia dentro de uma ordem cósmica fechada, de uma cultura que eles achavam ser a única existente, porque eles viviam isolados e tal. Sim, Do nada, eles se percebem não mais como o centro do mundo, e sim como uma periferiazinha de um império que... atrasado, de impérios que estão disputando mercados de consumidores e tal. Sim, Não, então você tem esse contexto... O difícil é dar o pulo, né? Porque o anime só vai começar lá nos anos 60, a gente tá falando de 1800 e pouco agora. Eu acho que é interessante até a gente pensar que, da mesma forma que a gente falou de nazifascismo e tal, e com esse movimento de massa velho no gnosticismo, você também tem no Japão o seu movimento, digamos assim, imperialista, que vai culminar ali na Segunda Guerra Mundial, e com bombas atômicas e tal. E depois você tem o Japão completamente humilhado. De novo. E mais um outro momento de caos, né? Porque o gnosticismo se alimenta desse ambiente de caos social e de não entender o seu lugar no mundo e tal. Mas o que eu acho que é importante ressaltar também é que a gente já falou, né? Tipo, eles não tiveram oportunidade de ser históricos. Tipo, quando a gente tá falando do gnosticismo nos outros lugares na Europa, né? Nos outros podcasts, a gente tá falando aqui de, tipo, uma sociedade que se estabeleceu como histórica e tal, estava funcionando razoavelmente bem, só que por motivos inúmeros ela foi lentamente se degradando até se tornar agnóstica, porque ela não conseguiu aguentar ser histórica. O Japão nunca foi histórico. Ponto. Nunca foi. Exato. Eles tiveram o impacto de, sei lá, uma economia histórica, não sei se existe. Não sei. Mas eles não foram. Só que eles tiveram contato com uma sociedade histórica já degradada, então eles têm, tipo, né, o toque mágico do paganismo com o histórico, só que já é um negócio estragado, misturado com o paganismo, não tem pra onde correr. Tá? Exato. Como China também, e Índia, eu acho que eles têm um contato com o Ocidente já bastante degradado e... Eu não sei como funciona a gnose. Nada de bom poderia vir disso, né? Exato. Acho que é até interessante você pensar, saindo um pouco da questão cultural e tal, mas na questão democrática. As democracias, elas só meio que se sustentaram mais nos países que tinham uma tradição histórica, então assim, ocidental, civilizada. Sim. Aí você vê, tipo, o Japão só é democracia hoje porque, basicamente, os Estados Unidos impôs que ele seria depois da guerra, sacou? Sendo que, sei lá, pelo pouco que eu sei, nem foi exatamente uma democracia funcional, tá ligado? Tipo, eu acho que literalmente o mesmo partido ganhou por uns 20 anos. E eu tenho quase certeza que rolou alguma espionagem no meio, tá ligado? Porque, tipo, o outro partido não era, tipo... Basicamente, um partido era financiado pela CIA e o outro era pela KGB. Me diga onde está a democracia nisso, tá ligado? A diferença é que a CIA conseguiu fazer um malabarismo de recursos melhor do que a KGB, tá ligado? Você vê, tipo, China, obviamente, não é democracia. Acho que nunca foi. Exato. Acho que foi por uns pouquíssimos anos, não foi tipo a República Chinesa, foi... Eu não sei se da China. O povo não quis ir pro esquema, só foi tipo... Não, é verdade, esses países dessa história não tem nada. A Índia tem uma democracia muito questionável também. Ainda mais depois que a casta ficou toda estragada, né? Exato. Então, realmente virou uma parada de tipo, eu mando em você e você manda em você. Exato. Então, esses países, digamos assim, de ocidentalização tardia, você pode ver o caos que eles são em geral. Tá bom? E até assim, a gente podia argumentar também pelo lado do livre mercado, que tipo, o livre mercado ele só conseguiu funcionar em lugares históricos justamente porque as pessoas têm senso de responsabilidade moral e não vão fazer umas coisas absurdas que, sei lá, a China faz. Tipo, sei lá, escravizar as pessoas. Eu não vou cortar isso não. Você falou da China, meu alarme é da Huawei, esse alarme aí. Do Redmi. Ele é alarme 2.
Inclusive, sim, o negócio do livre mercado, tipo, o Japão pode parecer que ele funcionou muito bem no quesito de livre mercado. E, assim, em um aspecto eu acho que ele fez bem, entre aspas, mas nesse quesito a gente ainda está em discussão interna aqui, a gente vai acabar, tipo, descarregando completamente o podcast em outro assunto. Então eu não vou falar desse aspecto específico, mas o livre mercado japonês eu acho que ele funcionou melhor. De certa forma, muito tempo foi aquelas fábricas de grupos meio máfia, Sim, claro. aliados do governo e tal. Acho que a Coreia do Sul até hoje é assim, sacou? Tipo, todo mundo ali tipo umas famílias super antigas, amiga do governo e tem umas propinas enormes. Não, assim, eu acho que o Japão tem um elemento muito forte disso. Inclusive, assim, eu não vou falar de evidências. Foi mal. Então, sinta-se livre para duvidar de mim. Mas o que eu vejo é que esse tipo de narrativa se corre muito na ficção japonesa, tá ligado? Não só em mangá, como na visual novel. Anime tem um pouco disso também, só que eu não vi muitos animes sobre isso. Então, se a galera fala tanto disso em narrativa, eu acho que é alguma coisa que a galera vê muito, tá ligado? Sim. Então, eu acho que tem esse aspecto. Mas o que eu ia falar... e outra coisa também que é bom ressaltar, que eu tenho quase certeza, e de novo, eu também não tenho fontes lá muito confiáveis, eu acho que eu vi isso no YouTube, tá ligado? Que fonte melhor que o YouTube. Que a Yakuza, por muito tempo, era usada como braço de força do governo. Porque assim, o governo era o do Partido Liberal. Teoricamente, o Partido Liberal ele tem que ser o menos interventor possível, né? Então, se tá dando ruim, a polícia do Partido Liberal não seria tão liberal, só vai ficar se batendo nas pessoas, tá? Ao invés de fazer isso, manda a Yakuza matar o cara, foi crime, prende o cara, o governo não tem nada a ver com isso. Eu ouvi falar que tinha um negócio desse. Bonito. Mas, e outra coisa também que eu tenho quase certeza é que eu tenho quase certeza que, tipo assim, depois, no pós-guerra, tipo, a estrutura governamental só existiu por causa da criminalidade. Porque, tipo, quem fazia as coisas irem pra frente, tipo, pensa que tava todo mundo morto, praticamente. Não tinha quase nenhum homem, tá tudo um caos. Tipo, quem que ia, tipo, ver se deu coisa errada ou não? Era o mesmo cara que te roubava, tá? Como em qualquer sociedade que o Estado tá fraco. Também acho que teve isso. Sim, mas capitalismo não é bom, né, pra porra. Japão é caro. Pronto aí. Conseguimos, gente. É só jogar uma bomba atômica. Destrói o Estado. Mas sim, o que eu ia falar é que eu acho que o livre mercado no Japão, porque o Japão a galera fala como se fosse, né, o exemplo que deu certo, né, tipo, do Oriente, e, né, você falou da Coreia também, você já deu o exemplo de como a Coreia é meio questionável até onde aquilo é livre mercado. O exemplo do Japão, que pra mim é questionável, é justamente a dívida enorme que eles têm. Então, tipo, e eles não ligam pra dívida, eu acho, porque só faz aumentar. Sim. Então é meio questionável até onde, com o livre, é isso aí, tá ligado? Porque, assim, eu não sei se a galera entende dívida, assim, em um nível... Eu não vou entrar naquele quesito, mas eu estou falando de um nível muito retardado aqui. É tipo, literalmente é o banco dando dinheiro pro governo e o governo está retornando. O banco está financiando tudo. Tem tipo $1 trilhão de banco largado lá para os caras usar de graça. Sim, e os caras provavelmente nunca vão pagar. Aí eles emitem título de dívida e os caras de outro país compram essa coisa. Tipo uns países aí que não ganham mais dinheiro em nada e só ganham dinheiro investindo em empresas de outros países. Sabe? Velho, o pior é que a Noruega tem uns esquemas desses, sabe? Imagina esse sabor explodir. Eu tava falando de Noruega mesmo, eu tava deixando a deixa pra você. Eu não tava pensando nisso não. Vai dar merda isso aí, velho. Não tá pensando nisso não, velho. Vai dar merda. Noruega livre mercado, velho. Quem vai pagar, velho? A galera investindo, sei lá, no Uber sem dar lucro há 5 anos aí. Cara, é verdade, né, menino? Tem uma parada que eu acho que é a SpaceX também, e a Tesla não dão lucro faz com 7 anos, 8 anos também. Todo dia tem essas desgraças aí de tipo... Cybertruck, tá ligado? Tipo, pô, aí a inovação. O mercado está gerando inovação. O cara, tipo... Fundo público, tá ligado? Exato. Aí que chega a grande Red Pill, man. Cybertruck é gnose. Esse é o objetivo do episódio. Acabou. Obrigado por ter ouvido. Aqui agora você despede. Era um anime do Cybertruck, viu, velho? Cara, deve ter mesmo. Aqueles animes dos anos 80. Tudo quadrado. 5 FPS por segundo. Laserdisc. Link nos comentários. Ou na descrição.
A gente vai colocar. Esse é o único link que vai ter depois de 5 podcasts. Exato. Né? Esse é o exemplo que a gente tem de anime. Aquilo, não sei nem se aquilo tem gnose mesmo. Eu não sei lá, não assisti. Não sei nem que plot é aquela. A gnose é você achar que o mundo. A gnose é achar que o ser humano não consegue ver mais de meio FPS. Enfim, animes. A gente tá falando de economia da Noruega. Animes. Então, voltando para animes, a questão é que eles absorvem elementos culturais cristãos, entre aspas, na própria ótica que eles tinham cosmológica muito recente deles. Eles tentam meio que entender o cristianismo pela ótica pagã deles. Sim. E eu acho que isso é um elemento muito forte. Foi mal se eu estou interrompendo. Você quer terminar? Não, termine. Ok. Isso é uma parada que eu acho muito forte, que eu só tive um insight agora, que eu acho que correlaciona muito com esse negócio do Japão ser fechado, que nos anos 80 e 90 teve o surgimento que eles chamam de New Religions, que eu acho que em japonês tem um termo específico. Aquelas seitas. São as seitas, E foi um bocado de seita, tá ligado? E o negócio é que muitas dessas seitas, elas ficam bebendo de tipo imagético cristão. E pro japonês, que não entende nada de cristianismo, até porque em algum nível eles estão isolados até hoje, eles acham que o cristianismo é aquilo. Eles realmente acham que o cristianismo é aquela seita do vovô, sei lá, Kizami no canto da estrada, que faz lavar cerebral nas pessoas. Ele acha que não tem diferença nenhuma. Até porque, se duvidar, o cara pode realmente comprar o terreno de uma igreja, por exemplo. Ele vai lá, compra e fala, agora a igreja de não sei o quê. E é só, tipo, lavar cerebral e desgraça. E o que eu queria relacionar com o negócio do isolamento é justamente a tendência dessas seitas de isolar. E quanto disso será que é, tipo, esse efeito... Qual é o nome do cara mesmo? Do Psicologia dos Ancestrais lá. Zonde. Com o Zonde é isso, tá? De, tipo, esse negócio de... Essa carga genética / cultural. É muito estranho falar isso. Isso é na cabeça do cara, tipo... Nós somos uma sociedade isolada. Ele quer voltar para aquele mundo isolado. Gnose, né? Tipo, eu quero voltar para a sociedade cosmológica. Aí ele volta para a sociedade cosmológica, se isolando... É uma sociedade cosmológica, literalmente, só que é uma micro-sociedade cosmológica. Seria essa seita, tá ligado? Uhum. E eu fico pensando que, tipo, não só você tem esse vetor que leva as pessoas a quererem se fechar nessas sociedades cosmológicas, inclusive, você podia contar nesse meio, não sendo uma religião, mas acho que meio que conta círculo de suicídio também, meio que segue uma lógica similar, tipo, vamos isolar no lugar, depois a gente se mata. Sendo que muitas seitas acabam lá se matando também, então, pra mim não tem diferença. Pra japonês tem muita diferença, mesmo dentro da seita, fora da seita, vai se matar de alguma forma. Que tristeza. Mas sim, e aí você tem esse vetor, porque tipo, essas seitas são populares, então acho que existe isso na psicologia de uma pessoa média, então você já tem essa vontade de tipo, voltar para as suas cosmológicas que alimentam essa gnose, e você tem a percepção que o cristianismo não é nada mais do que isso, tá? Pra eles, o cristianismo, tipo, até quando o cara pensa no cristianismo não seja uma seita pequena, ele pensa tipo, sei lá, a maior parte da população hoje é cristã, ele acha que é uma seita gigante. Que é tipo um bando de doido que se, sei lá, reúne na igreja pra, sei lá... Eu não sei o que a galera faz em seita, tá ligado? Dar hambúrguer pro mestre lá. Você falando aí me fez pensar numa coisa que eu acho que não vai ter nada a ver com o podcast, mas eu tenho que falar também de qualquer forma, que é, tipo, da mesma forma como o pessoal no Japão não sabe nem o que é cristianismo e, tipo, todos que veem com o cristianismo é umas coisas seita muito louca que no final eles tem uma visão negativa também. Eu tô com certeza que eu sei o que você vai falar. Tipo, seria também o judeu do Estado de Israel também, tipo, gnóstico de alguma forma? A pergunta proibida. Somente por tanta influência de cabala e misticismo que também tem. E muitas... Acho que talvez... Não sei, é porque eu nunca fui pra lá e não tenho... Sim. E meu contato com pessoas de lá é mínimo. Mas, tipo, eu não sei o quanto esse pensamento esotérico está impregnado na sociedade de Israel hoje, não sei. Assim, né, tipo, pra galera do podcast vai ser novidade, mas eu acho que você tem quase certeza do que eu vou falar, né? Eu acho que sim. Eu acho que é, sim, muito claro. Inclusive, eu acho que apesar de existir esse negócio que, tipo, a gente fez a diferenciação, né? Tipo, a pessoa média não quer dizer que a pessoa média necessariamente vai entrar nessas seitas. Ela tem esse impulso, tá? A gente tá falando do impulso. Pra mim, tipo, o sinal que esse impulso existe nos israelitas é justamente o que acontece quando você não dá, tipo, limitação pra esse impulso, tá ligado? Porque se o impulso existe e o cara não se controla de alguma forma, ele vai se deixar levar. E quem são as pessoas que deixam levar esse impulso? São os apóstatas.
Sim. Os judeus apóstatas. Veja o que todos os judeus apóstatas fazem. Na história inteira, tá ligado? Eu não vou ficar citando exemplos, porque senão a gente vai fazer um podcast só disso, tá ligado? É verdade. Mas, tipo, sério, tipo, olha como os caras mudam o mundo completamente. Zuckerberg, Einstein, Soros, aquele físico que todo mundo acha que é o gostosão, Feynman, Einstein falando. E o pior de todos do Brasil, né? Qual? Luciano Huck. Luciano Huck, eu não sei qual o grande impacto do Luciano Huck tem, não. Tô suando. Mas será até uma galera que é menor assim que você fala, sei lá, não tem nada demais, sei lá, Mary Monroe, tá ligado? Digo, eu não sei, acho que ela não fez nada, tá ligado? Ela só foi uma pessoa triste. Mas, sei lá, tipo, ela ainda não deixa de ser uma pessoa que tem grande influência, tá ligado? E, tipo, eles meio que puxados pra essa grande influência. Agora, se essa influência é boa ou não sei. Tipo, há quem pergunte, Mises foi uma boa influência? Eu acho que foi, tá ligado? Mas talvez muita gente discorde de mim. Marx foi uma boa influência? Há quem diga que sim. Eu não acho tanto. Todos esses são apostas, viu, gente? Eu só estou dando exemplos. Então, mais uma vez, um exemplo de como... Glenn Greenwald. Mais uma vez, exemplo de como quando alguém está dentro de uma... digamos assim, dentro da história, da visão histórica, e ela meio que rejeita isso de alguma forma para fugir para um outro esquema, ela cai na gnose, e isso, digamos assim, traz junto com ela um espírito destrutivo e isso aí, negativo de forma geral. Sim. Não, eu acho que isso é a essência da revolução, na real. Porque se você pegar, fazendo meio com uma análise religiosa da ideia histórica, que eu não sei até onde isso é muito forçado, não sei quão laico é nosso podcast, mas se você analisar o conceito de história, tipo, o que é rejeitar a história na sua pura essência, tá? Tipo, se você tirar toda a enrolação. Deus se apresentou pra você de uma certa forma, de um jeito ou de outro. A verdade, tá ligado? Tipo, como as coisas funcionam, como a realidade é. Sim. Deus se apresentou de uma forma e você falou, não, eu não quero isso. Você literalmente está rebelando diretamente contra Deus, que seria tipo, o pecado contra o primeiro mandamento seria a coisa lá mais pesada que você poderia fazer na sua vida. Claro que as pessoas não estão conscientes que elas estão fazendo isso, mas isso não muda que as consequências para isso são drásticas. Muito drásticas. Até porque a história, ela é, digamos assim, meio que um objetivo, como se diz, abstrato da humanidade, que a gente não sabe, mas que existe de alguma forma, a humanidade caminha para esse momento. E que, dentro da visão ideologia cristã, que é a visão histórica, digamos assim, esse objetivo é muito claro. Sim, E você rejeitar a história, rejeitar seu papel na história, é você rejeitar também todos os planos divinos. Exatamente. Inclusive, aproveitando aqui a deixa, eu parei para dar uma olhada naquele livro, que era pra eu ter lido antes de a gente ver o podcast. Mas eu vi o começo daquele livro de Vogel, em que ele fala do iluminismo até a Revolução Russa, e eu só li o comecinho, tá? Mas eu achei muito interessante a primeira coisa que ele fala que para ele a origem do gnosticismo num termo... nesse sentido de rejeição da sociedade histórica, se dá justamente por essa, por assim dizer, red pill, falando a palavra melhor, que o cara toma quando ele tem uma sociedade histórica, que é tipo, entra na cabeça dele que a história é uma parada que vai de um ponto A até o ponto B. Sim. E ele não consegue tirar isso da cabeça dele. Porque a ideia do cara pagão cosmológico puro é que ele não tem isso. Isso não existe na cabeça dele. Sim. Se você colocar isso na cabeça dele, ele não tem como voltar a ser pagão. Não tem como ele voltar a ser cosmológico. Aí o que Vogel fala, já que essa ideia está na sua cabeça e você rejeita a ideia cristã aqui, né, da salvação da humanidade, aquilo já está na sua cabeça. A primeira coisa que você vai fazer é você vai colocar outra coisa no lugar. Sabe? E aí vem, inevitavelmente, chega a imanentização de alguma forma. Porque se você vai do ponto A até o ponto B, e isso não é a salvação da humanidade, que é um ponto B que ninguém sabe quando acontece, você vai inventar seu próprio ponto A e ponto B. Aí você fala, o ponto B é a Revolução Comunista. O ponto B é quando a gente extinguiu as minorias. O ponto B é quando fez esse ritual muito doido aqui. Pode ser individual, que seria o gnosticismo clássico. Pode ser social, que seria a imanentização mesmo. Tá? Sim. Pô, que cara genial, velho. Como é que o cara saca um negócio desse? Pena que ele não está vivo agora para poder fazer essas análises sobre animes. E aí vai restar para dois otários aqui tentar fazer alguma interpretação disso. É uma pena, viu, gente? Vocês ficaram com a gente. Exato. Vai ter que lidar com isso aí. Enfim, animes. Sim, animes. Então,
acho que seria interessante a gente pegar, tipo, alguns exemplos de animes assim que todo mundo assistiu, digamos assim. Certo. Eu sou difícil com isso aí, viu, velho? Eu só assisto anime ruim, que ninguém viu. Mas, por exemplo, aqueles clássicos, tipo... Eu tô com medo de você falar Naruto, cara. Não, Naruto vai ter um episódio específico pra ele. Naruto, velho. Só pra vocês terem noção, tipo... Esfirra em alguns contextos sociais já passou 2 ou 3 horas fazendo uma review de Naruto. Esse é o nível que o podcast vai ser. Sozinho. Imagine com comentários. Eita, a gente tem até um amigo também que, se ele não fosse tão difícil de aparecer pro Solé, ele também contribuiria com as suas interpretações de Naruto. E esse também passou 2 ou 3 horas falando sobre Naruto. Então você vai ter 6 horas de podcast sobre Naruto. Não, porque tem a tréplica que eu vou dar as opiniões dele e a tréplica dele, as minhas opiniões, 10 horas de podcast. 24 horas de live stream. Em loop, só pra dar esse efeito gnóstico. Ok, sim, exemplos clássicos que não são Naruto, sim. Nem eu acho que Dragon Ball, né? Digimon, excelente. Pronto, são crianças que, bem, pelo que eu lembro da história, são crianças que, sei lá, fundamental, né? De alguma forma elas descobrem, elas são sugadas por um mundo digital dentro do computador. Certo. E dentro desse computador, eles, tipo, tem um vilão lá, uma criatura maligna, que eu acho que de alguma forma ela quer sair do mundo digital e atacar o mundo humano. Não sei se tem uma coisa dessa. Eu lembro que tem algumas épocas que acontece isso. Eu lembro de algumas cenas na minha cabeça do mundo... Digimon é uma parada que, tipo... faz muito tempo. Velho. Mas, tipo, a ideia é o seguinte, eles vão para um outro mundo. Certo. E esse mundo é um mundo digital. De alguma forma, esse mundo é uma criação do homem, de uma certa forma. Então já pode ver um elemento gnóstico, tipo um mundo meio que imperfeito, criado por... Um ser imperfeito. Exato. Não, todo mundo digital é necessariamente imperfeito, sim. Exato. E eles têm esses monstros que eles usam pra lutar. O que eles usam, eu realmente não sei. São os Digimon, eles evoluem. Acho que o que você quer focar mais é no fato do tipo... o mundo ser imperfeito, ser criado por seres imperfeitos que inclusive abandonaram esse mundo, né? Porque, até onde eu saiba, tipo, nenhuma intervenção muda o que acontece no Digimundo. É verdade, não existe intervenção. Tipo, meio que aquela ideia que a gente falou também do Deus ausente, né? Isso. E parece que tem as duas coisas ao mesmo tempo, né? Que não só tem um Deus ausente, mas tem essa figura que você falou que aparentemente me lembra um pouco um demiurgo. Sim. Porque, se bem que não. Ele quer escapar do mundo, né? Não. Ele tem alguma influência no mundo, assim, tipo, ele tem algum poder... Ele é onipotente, entre aspas, ou não, o vilão de Digimon? Acho que não. Nem lembro. Então não, eu tava chutando aqui que ele é o Demiurgo, mas não, tipo, ele é, por assim dizer, um gnóstico normal do mundo. Não, ele pode ser tipo os Arcontes, né? Mas os Arcontes eu acho que eles não querem escapar, eles querem, tipo, forçar as pessoas a ficarem presas ali, tá? Mas se eles quiserem meio que anexar o mundo real ao mundo deles, tipo, eles querem aprisionar o resto na mesma prisão. Pode ser uma coisa certo, assim. tem um aspecto do Arconte, né? Porque o Pleroma, ele está longe das influências, né? É verdade. Inclusive os protagonistas também são os gnósticos, né? Porque eles estão presos, eles saíram do mundo perfeito, real. Eu fiz entre aspas com o dedo, desculpa, não falei. E eles vão nesse mundo imperfeito, que é o mundo digital, e eles querem voltar pro mundo real, que é entre aspas perfeito. É uma narrativa gnóstica bem fechadinha. É verdade. Agora, quando você falou, faz todo sentido, né? Eles estão presos nesse mundo, eles querem voltar. Eles precisam fazer algum tipo de ação, que provavelmente envolve destruir coisas desse mundo aí, imperfeito, que eles não se importam tanto. Exato. Pois eu tenho uma memória na minha cabeça que o Digimundo ele é todo bugado, tá? Tipo, uns lugares são vazios, e a parte de dentro não existe, tá? São tipo várias ilhas flutuantes, só que é redondo. Tão lá às vezes mesmo. Isso é, tipo, ultra gnóstico, tá? Sim. Digimon, gente, vocês todos são gnósticos. Eu pensei agora em outro, só que esse aqui eu acho que nem todo mundo assistiu. Então, não sei nem se vai servir como muito exemplo, mas... Pokémon é rinha de galo gnóstico. Não, falando Beautiful Joe. Você lembra da história de Beautiful Joe? Pô. O cara era sugado pra dentro de um filme. Não, a namorada dele era sugada pra dentro de um filme. Era capturado. Ele tava no filme pra meio que resgatar a nada dele e tal. E voltar. E voltar. É a mesma coisa. Mesma coisa,
E o problema também de videojogo é que originalmente é um jogo, velho. Exato. E jogos, eles tendem a ser gnósticos. Tem não. A Red Pill é o seguinte... Todos os jogos. Todo jogo é gnose, e se você faz jogo, você tá fazendo o papel do demiurgo. Construindo mundos imperfeitos. Olha. Esse podcast, ele é programador-fóbico. Todo programador é um discípulo do demiurgo. Olha. Isso... Assim, teoricamente isso é bom, né? Enfim. Eu não sei como me defender. Eu tenho que me defender no nível bait aqui, eu não sei o que falar, não. Joguem videogames, é bom pra cabeça. Tem um outro exemplo que a gente nem conseguiu assistir de tão ruim que a gente assistiu Fullmetal? muito. Exato, a gente já ficou muito velho pra poder assistir aquilo ali, que era Fullmetal. Pô, velho, o pior que Fullmetal é difícil porque eu tô ligado nos spoilers, tá ligado? E os spoilers é na cara que é gnóstico, mas a gente vai sair spoilando assim. Eu não sei, a gente faz um spoiler warning. Tipo, spoiler algo que eu nem assisti, que muda isso, velho. Pois é, tipo... Não é qualquer spoiler warning ou não? Não, Esse já foi spoiler warning. já foi spoiler warning, acabou. Assistam... Não assistam Fullmetal. Só ouçam os spoilers. Um certo ouvinte nosso ficou muito puto porque a gente falou de Gilgamesh sem dar spoiler warning. É sério? É sério. Eu não sei disso não, você tinha comentado? Hã? Você tinha comentado isso antes? Não, eu não comentei. Aí, enfim, a gente comentou de Gilgamesh aqui, ele escutou, ele mandou mensagem: porra, valeu por estragar Gilgamesh, vou tirar daqui da minha lista de compras e tal, porque você já estragou a obra. Certo. Fullmetal. Deixa seus comentários. Eu quero que você comente primeiro, porque você não sabe tanto spoiler quanto você. Isso bem, a história geral de Fullmetal, tipo, é tão gnose que eu não sei nem como explicar que é gnose, porque, tipo, tem alquimia naquilo ali. Tem, é verdade. Eu tinha esquecido. Você vê, eu tinha esquecido da alquimia em Fullmetal Alchemist. O nível que tá. Tem os caras querendo fazer vida... Do nada. Ex nihilo. Okay. Exato, da onde... E dá errado. Exato, da onde demiurgo aí, der errado. Ok, ó. Tá, eu vou sair pontuando logo tudo, né? Alquimia, eu não sei, eu preciso falar que é gnose, tá? Tipo, eu não sei se a gente deixou isso claro nos outros episódios. Acho que a gente não deixou muito claro, não. Como é que eu falo que alquimia é gnose? Eu não sei. Eu não entendo nada tanto de alquimia assim. Assim, alquimia realmente é um conhecimento que Sim. você tem. E que, meio que esse conhecimento, ele vai transformar a realidade de alguma forma, através de um ritual. Sim. E é um tipo de transformação, assim, que... Eu não sei se isso conta, tá? Porque vai falar que é fisicamente impossível. Sim, mas pro alquimista é plenamente normal. Tipo, pelas regras normais, assim, da natureza, não seria algo possível. Mas é isso, o problema é que, tipo, o contexto do alquimista, ninguém sabia física. Que você utilizaria leis superiores, digamos assim. Sim. Pra poder fazer aquilo, porque não seriam as leis normais. Sim, então a ideia seria o seguinte: você teria uma ligação com o mundo espiritual superior ao mundo do demiurgo. Porque, tipo, as leis físicas são as leis do demiurgo. Então, entendi, tá. Então, para poder você fazer uma coisa que quebra essas leis, uma coisa meio espiritual, você tem que ter uma conexão, que seria esse conhecimento que você tem, com o mundo superior, certo. Que seria o pleroma. E também tem um lance, né, de simbolismo, né, que você tá pegando, tipo, metais normais e transformando em ouro. Então, tipo, você tá pegando o que é impuro e transformando em puro. E o impuro é o seu corpo, sua matéria. E você tá tirando o impuro, que é a sua matéria, e ficando só o espírito, que é o ouro. E é a gnose, porque tudo espiritual é bom. Mimimi. Sim. Pronto, alquimia é gnose. E também como o espírito do cara fica preso naquela roupa, naquele corpo imperfeito que é uma armadura. Pô, aí, ó. É isso aí. Boa, muito bom. Pronto, alquimia é gnose. O que mais? A propaganda teísta é gnose também? Tá bom, Tá, propaganda teísta, eu acho que é gnose porque é daquele fator, mesmo que eles não estejam falando que a galera da igreja são tipo servos de demiurgo, que seria o gnose normal, ainda tem o teor, né, que tipo, quando você... Porque assim, né, no caso, a galera da igreja do anime são todo mundo corrupto, porque o mundo é agnóstico mesmo. Sim. Mas há esse pensamento de você dizer que todo clero tem um pensamento por trás, porque algumas vezes eles têm mesmo,
infelizmente. Mas implicar que tipo, todo o clero, por design, assim, por assim dizer, é feito pra ser uma pessoa ruim, tá ligado? É feito pra corromper as pessoas. Exato, até porque tipo, controlar as pessoas. Se o clero ele é servo do demiurgo, ele tem a única. E o demiurgo é essencialmente mal ou tem o objetivo de prender a humanidade, então o clero vai refletir aquilo, esse Deus que ele serve, então o demiurgo. Então o clero ele não vai ser naturalmente bom, mas com exceções ruins. Ele vai ser sempre ruim, objetivamente ruim, com o objetivo de escravizar o homem de alguma forma. E o Fullmetal já chegam lá, eles quando eles têm essa interação com o clero, já saem do pressuposto que o cara é ruim. Então, tipo, eles nem vamos investigar. E sempre o clero está como se diz, explorando, escravizando o povo de alguma forma. Exatamente. Eu ia falar também... Só que eles trazem aqui o conhecimento. Porque... eu ia falar isso. A ideia do livre pensamento, que eu acho que a gente já falou isso nos outros podcasts, é bem gnóstica, por um motivo claro, né? Tipo, eu sou o único cara que entende as coisas, porque eu livre penso. Todo mundo não sabe pensar, porque acredita em Deus. Enfim, gnose também. É esse o problema, pô. O alquimista, ele é tão gnóstico que chega a ser ridículo. Né? Não, mas isso o pessoal gosta muito de Fullmetal Alchemist, é difícil. É foda, tipo, é que a gente não assistiu, tá? Tipo, a gente faz uma crítica boa, a gente tem que assistir, anotar tudo, dar aquela... Mas eu acho que é impossível pra gente. E não aguentar, né? Não é isso que, tipo... Eu duvido, cara ouvinte, se você gosta de Fullmetal Alchemist, que você tenha assistido isso, sei lá, depois do... Pela primeira vez, você tenha assistido isso depois dos seus 20 anos. Tipo... Eu conheço gente que assistiu e gostou. Triste. Católicos. Enfim, então, a maioria das pessoas assistiu na adolescência e curtiu aquilo. E tipo, quando assiste hoje... naquela época que é o normal ser rebeldzão. Exato. A adolescência é um período gnóstico da sua vida natural. Só que tipo, você quer se rebelar contra as coisas. E seu pai é símbolo de Deus e você quer se rebelar contra a autoridade do seu pai. Então você tem um espírito gnóstico naturalmente. Sim. Boa. Muito boa. Então, Caralho, hoje é o dia desse podcast pegar os sons mais absurdos. Vai, continue. Aí você pode ver que esse ambiente de caos, né, ele é propício para gnose. Não vou falar não, porque se a gente falar qualquer coisa vai ficar claro onde a gente tá. Mas enfim, eu acho que... E quem assiste ainda Fullmetal Alchemist, reassiste depois de velho, ele vai ter só aquela sensação de nostalgia daquilo que ele curtiu. Sim. Quando adolescente. Não, e fora que mal para as pessoas, né, tipo, pelo menos no Brasil, a galera não largou a gnose, tá? Eu acho meio raro, na real, tipo, acho que a maior parte dos otakus são ateus, ou alguma gnose, tipo, alguma macumba aí que a gente nem sabe que existe. Sim, e isso entra numa polêmica que eu havia pesquisado, fazendo uma pequena pesquisa no grupo de Facebook de alguns otakus. E aqui a minha tese era a seguinte, que o número de ateus era maior entre os geeks de comics do que entre os otakus. E eu tinha argumentado para esse caso que como as comics elas têm um fundamento mitológico cristão, digamos assim, sim, eles usam os elementos cristãos para poder fazer a sua mitologia e dessa forma eles meio que cauterizam na mente da gente todos esses elementos simbólicos cristãos como se fosse somente mera ficção. Eu sei, eu vou já um pouco de boteado em você agora, desculpe, tá, mas você entrou num negócio que entre o circo católico é uma parada que realmente é um pouco polêmica, tá? Porque assim, eu sei que você não gosta, ok? Gosta não, você desaprova. Mas os santos no imaginário católico, eles têm essa figura de serem como heróis, tá? Tipo, as pessoas não olham só para os santos para ficar, como você diz, adorando, mas elas olham para os santos como, tipo, exemplos, tá? Tipo, esse cara serviu Jesus muito bem. Eu queria servir Jesus dessa forma também, tá ligado? E isso em uma sociedade católica é normal. Tipo, você... O seu, entre aspas, agora isso vai pegar muito mal, ídolo. Eu estou aqui falando no contexto, gente, sabe, ídolo, sabe, os caras que você gosta, Steve Jobs, Elon Musk, então. Nenhuma cidade... Sua inspiração. É isso, sua inspiração.
é tipo o Santos, tá? Não ia ser Elon Musk, nem ia ser, sei lá, Nicki Minaj, deve ser pra alguém, tá? Infelizmente. Pessoas vaidosas no geral hoje é o normal, você, tipo, todo mundo ama pessoas vaidosas e famosas, sabe? Naquela época, pessoas humildes e que ficavam famosas pelos seus feitos, não porque eles ficavam tirando onda por aí, ficavam famosos, tá? E existe muito de um fator, pelo menos na cidade católica, não sei como é dos protestantes, de tipo, isso ser uma parada que é um pilar de como a galera vê as coisas, tipo, porque já que sua inspiração é um cara católico que é muito bom, você quer ser assim, então meio que entra aquele feedback positivo, sabe? Sim. E, assim, isso eu estou falando no presente, mas no passado também tem, tipo, os santos do passado, tipo, eles entram quase em um ramo mitológico, inclusive na Legenda Áurea, que é uma compilada de histórias de santos, assim, que chega a ser inacreditável de como surreal a parada é realmente uma parada quase realmente mitológica, tá ligado? Que fala da galera do cristianismo primitivo, só que o jeito que eles querem uma história parece que é a palavra de outro mundo, tá? Tipo, um cara que era gigante, entrou no rio e ficou pequeno, entendeu? Uma parada dessa, mas, tipo, o importante é mais o simbolismo da coisa. E aí, tipo, a mitologia do católico barra ortodoxo, por sinal, o ortodoxo valoriza isso mais, é esse negócio, de esses caras santos mais antigos, que fizeram essas coisas massas, e você quer ser que nem eles. Teoricamente, você podia falar que Hércules podia ser isso também, no imaginário europeu, mas eu acho que Hércules seria menos, porque Hércules ainda tem aquela parada da vaidade que, sei lá, os heróis gregos tinham, tá? De glória, honra, matar gente, sei lá. Sim, mas a questão é que, diferentemente dessas histórias dos santos, para um católico elas são verdadeiras. Ou simbolicamente verdadeiros. Já as histórias dos super-heróis não são. Então a pessoa vê aquelas histórias como ficção. Sim. Não, mas o que eu queria dizer é que os heróis, eles entram para substituir esses caras antigos que ninguém nem sabe mais que existe, tá ligado? Sim, eles entram para subir aquela lacuna porque toda civilização precisa dos seus mitos, dos seus heróis. E aí os caras viram nome de rua, e só fica nisso. Sim. E aí a questão toda é que, como essas comics, etc., e culturas ocidentais, pop ocidental, utiliza esses elementos cristãos e dissolve eles e desconstrói eles para poder fazer esses mitos. O jovem que veria o São Cristóvão como exemplo de um cara legal para ele agora, ele vê o Batman e o Superman. Só que Batman e o Superman não envolve Deus nenhum. É isso. Eu tava reforçando que você falou. E não só isso. Não só que isso não envolve Deus nenhum, mas ele acaba vendo os elementos cristãos naquilo ali como ficção, já que todo o resto da obra é ficção. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Já o Japão, ele faz a mesma coisa com a cultura deles. Então, ele ao invés de, no Ocidente, a gente pega coisas cristãs e mistura com coisa grega e tal, que é a nossa herança, eles pegam coisas tipo shintoístas, budistas e tal, e faz aqueles animes que envolvem, tipo, Dragon Ball, o quê? Ele pega uma coisa de... um mito chinês. Mito chinês da jornada pro oeste, né? Mexe um cyberpunk, mexe um cyberpunk, alienígena, entendeu? Então, tipo... Isso tem um efeito no Japão, que é o efeito que existe no Ocidente para as comics. Tipo, eles são uma sociedade completamente ateia e no sentido de... aquelas divindades todas que existem no Japão, hoje isso existe como uma coisa cultural. Ninguém acredita naqueles deuses. O pessoal vai para aqueles templos, bater palminha e jogar dinheirinho pelo hábito, pela cultura, mas aquilo ali não simboliza nada religiosamente para elas. Então, quando na minha tese, né, quando uma pessoa do Ocidente ela assiste um anime, por exemplo, ao invés de ler uma comic, ou ler um mangá, no caso, ele está absorvendo uma desconstrução e uma gnostificação de uma cultura de que não é a dele. Então, isso meio que não afeta tanto a visão da fé que ele tem. Sim. Então, isso acaba fazendo com que seja... o processo de ateificação seja menor. É o Tetris de novo, né? Exato, é o Tetris. É jogado aleatoriamente e você não assimila. Então, na minha tese, eles têm mais ateus dentro do grupo dos geeks do que dentro do grupo dos otakus, justamente por essa exposição a uma desconstrução de uma coisa que é alheia à sua própria cultura. Pode ser excelente, mas... tipo, na hora que você foi contabilizar, não deu que deu errado, não? Ou deu uma parada que não dava nem pra calcular, que eu me lembro que você falou? Isso, deu uma parada que não dava muito pra calcular, mas eu acho que em geral a maioria deu que não acreditava em Deus. Porém, é aquela coisa, não tem uma comparação, né? Eu não entrei no grupo de geeks pra poder fazer a mesma pesquisa. Então... mas geeks é esmagadoramente ateu. Exato. Assim, eu não tenho estatística, mas tá ligado? Tipo, experiência de vida. Exato. Eu acho que eu nunca vi uma pessoa, tipo, religiosa, assim, praticante,
e que, tipo... É fissurada. É fissurada. Geralmente eu acompanho as pessoas. Tipo, nós dois. Exato. Tipo, eu conheço 2 amigos, um que tem uma religião muito determinada e outro que tem uma religião meio dúbia, apesar de ele se mostrar o maior representante dessa religião. Dúbia? O cara é ANCAP, tá? Não, parece que ele tá deixando de ser ANCAP. Ou ele não é mais ANCAP. Começou a pensar, né? Ouvir nosso podcast, entendeu? Que é uma piada. Mas enfim, pelo que eu sei, eles gostam de comics, eles compram e tal, leem. Acho que são exceções, eu acho que só conheço eles. O problema também, viu? É que... Assim, por mais que eu concordo com o seu raciocínio, aqui no Brasil, inevitavelmente tem um fator de, tipo, tudo é alienígena, tá ligado? Porque a nossa produção cultural é assim, eu nem vou falar que é ruim, eu prefiro falar que é inexistente. E fingir o que existe não existe, tá ligado? E aí, tipo, quando a gente consome tudo de fora, a gente tem esse negócio, tipo, não só esse meio que, né, essa parada que tudo de fora é mais mágico do que o que tem de dentro, por motivos que a gente já discutiu, eu acho. Já falou assim, sobre estrangeirismo já, né, eu acho. De tudo do estrangeiro, ou você odeia ou você ama, mas você nunca vai ter uma opinião racional sobre aquilo. Acho que não falou sobre isso, não. A gente meio que tocou nisso quando a gente falou de homens peludos. Sim, tipo, tá... sim, falando. Eu vou falar isso depois, eu não quero aprofundar muito nisso agora, não. Tipo, já tá, sei lá, 1 hora de podcast, tá? A gente nem falou de anime direito, né? Mas, assim, eu acho que, inevitavelmente, comic acaba tendo esse efeito com a gente, que o mesmo efeito que o Japão tem, ainda tem na gente também. Por isso que, talvez, aqui no Brasil fosse mais provável você ter, sei lá, cristão que gosta de comic e anime e, por algum motivo, não perdeu muita religião no meio disso aí, tá? De novo, porque pra gente, por mais que hoje parece até que um bairro americano seja algo na nossa imaginária como se fosse a coisa mais normal do mundo, apesar de a gente nunca ter ido pra um bairro americano, ainda é uma parada alienígena, tipo, bairros americanos estão lá, a gente tá aqui, tá? Nossa realidade é favela e morte inacessível, tá? Entendi. Então, mesmo que a gente tenha uma proximidade maior com o comic do que com... Os americanos ainda são alienígenas pra gente. Ainda tem uma distância muito grande. Menos do que os japoneses. Exato. Mas ainda são. Eu não sei se isso muda muito na sua teoria, tá ligado? Mas eu só tô pensando alto aqui, entendeu? Não, eu acho que seria algo nesse sentido mesmo. E então, voltando para a questão dos animes, muitos deles trazem elementos cristãos. O que eu chamo de elementos cristãos? Eu tô aqui... Isso. Fudal, bicho. O que eu chamo de elementos cristãos? Eu chamo de nomes de anjos. Nomes de demônios. Isso, rapaz, tá ligado que isso tá mais próximo de elementos de cabala do que... O pior que é isso mesmo. Tá? Então, tome cuidado. O pior que é isso mesmo. Tread carefully. Mas ele pega elementos judaico-cristãos. Pronto, resolveu tudo. Exato. Em geral, muito cabalísticos. Mas a ideia é que ele faz o seguinte. Ele meio que tenta incorporar dentro da visão deles de mundo meio shintoísta lá, politeísta, esses anjos e demônios que são que vem do judaico cristão. Sim. Então, eles não concebem a ideia de deuses puramente bons e Deus puramente bom e demônio puramente mal. Como a gente vê? Sim. Tipo, como já falou que na civilização cosmológica, como o caos faz parte da ordem, digamos assim, tipo, cai chuva de granizo, tem terremoto e tal, eles têm que explicar isso dentro da ordem dos deuses. Os deuses acabam sendo meio anjos, meio deuses, meio demônios. A gente falou isso, eu acho que o exemplo de Zeus Exato. O cara adúltero, mas ainda é o maior deus da mitologia grega, tá ligado? Exato. Então, quando eles fazem qualquer tipo de obra que envolva anjos ou demônios... Esses anjos e demônios nunca não são muito diferentes um do outro, sacou? Eu quase falei uma parada muito errada agora. Que eles não são maniqueístas, mas isso vai pegar muito mal. Mas, em geral, o que eu vejo de muitas obras é tipo... os demônios não são tão maus assim, tipo, eles são tipo os anjos, tipo, eles são classes que lutam uma contra a outra porque cada um tem seu interesse. É um problema político. É um problema político, exato. Entendi. E né, já que existe esse elemento revolucionário muito inerente, para não dizer idêntico, com a gnose, muitas vezes os demônios são colocados como os underdogs, tá ligado? Tipo, underdogs é tipo
O cara que não tá ganhando, entendeu? Você torce pra ele, tipo, dar a volta por cima e se sair. Tipo, ele é a minoria excluída. Ele é um demônio, todo mundo acha que ele é mau, mas na verdade é que ele é incompreendido. Né? Exato. E nesse sentido, os anjos, que são os poderosos, assim, eles são os opressores. Sim. Então você tem, assim... Um certo jogo nisso aí é bem na cara, né? Mas não é um anime, virou um anime, mas... Então, você tem uma opressão divina contra a humanidade, de certa forma, e também contra esses demônios que são só uns coitados, que não quer subir na vida. E muitas vezes pode ser também neutro, né? Pode ser, eles só são facções lutando, não existe nenhuma moral, né? Tipo, alguns demônios são do mal, outros são do bem, anjos são do bem, são do mal, tudo uma mistureba. Nunca lembro nenhum exemplo desses agora, mas eu tenho quase certeza que tem isso. Tem. O problema o pior que agora na minha cabeça só tá vendo tipo um negócio de comédia romântica, que não é nenhum dos dois. É tipo, anjos e demônios são pessoas dando risada de coisas whatever. Episódio da praia. Tá ligado? Tipo... É só estética, não tem nada a ver com o plot. Eu acho que nesse momento seria ideal a gente falar de uma trending que tá muito em voga nos animes. Agora? Achei que você ia fazer um podcast só sobre isso. Mas a gente vai fazer um podcast sobre tudo isso que a gente falou aqui. É verdade. Menos Fullmetal. Não, assim, ó. Se nós recebemos várias doações que totalizem $1 milhão, mentira. 500 conto tá bom, mas se a gente conseguir 500 conto com isso aqui, a gente promete que a gente assiste todos os Fullmetal Brotherhood. Não, ninguém assistiu original, não. Pelo amor de Deus. E a gente faz uma review muito boa. Pronto, gostei. É isso aí. Se vender, isso aí. Não, falando sério, é uma boa ideia. É uma trend, pode falar. Sim, essa trend é chamada Isekais. E o que significa? Isekai, do japonês, quer dizer outro mundo. Então são obras onde um protagonista, que é deste mundo aqui, geralmente do Japão, ele é teletransportado para um outro mundo. Em geral, um mundo fantasia, medieval, com magia e tal. Certo. E lá ele tem que ser um herói, tem que enfrentar os demônios, um negócio desse. Sendo que ninguém ia conseguir nada sem ele, se ele não estivesse lá. Exato, é tipo escolhido pra poder resolver o problema desse mundo e tal. E aí dentro disso aí tem várias variações, né? Tem tipo a mais famosa que de arte online, esse mundo é digital. Sim. Quem já entrou, já explicou como é agnóstico. Exato. Não que eu acho que qualquer outro mundo é agnóstico. É muito digital que ele está preso. E o criador do mundo é um cara do mal. Exato. Que aprisionou todos lá. Exato. E não podem sair até fazer uma ação específica, vai. Eu não sei como o homem pode ficar, cara. Tipo, você chega assim... Você tá pelo menos se esforçando? Não, ele tá na cara, ele quer deixar na cara que é gnose. É isso, ele não tá se esforçando por criar algo novo, ele tá se esforçando em fazer a gnose mais gnose possível, né? Pô, cara, eu nem tinha pra pensar, isso foi agora, viu, velho? Eu sei que tava, tipo, no fundo da minha mente, mas eu não tinha pra assistir assim. Tem outros isekais também que ficaram famosos. Deixa eu pensar agora. ReZero. ReZero. Esqueci. Overlord. Eu não sei se Overlord é um bom exemplo. Acho que não, até porque... É meio que Sword Art Online de novo. Só que sem a maldade. Tá? Exato. De certa forma ele meio que é o arconte da parada. É verdade. Mas ReZero, por exemplo, ele é forçado pra ir para outro mundo e lá ele é amaldiçoado. Ele tem uma maldição que, tipo, ele morre e volta no tempo. Lembrando que esses loops temporais são um tipo de gnose bem específica. Que eu acho que a gente não entrou, né? Porque a gente não falou muito de ficção até agora. Exato. Mas viagem no tempo, em geral, é gnose. Porque viagem no tempo não é possível. E se você colocar como possível, você está falando de um universo muito bugado, que é até difícil até de pensar como isso funcionaria. Exato. De novo, seria a ideia de você recorrer a alguma ordem superior a qualquer ordem natural. Isso. E a ideia de você viajar no tempo e viver tudo de novo entra na ideia de loop, que também é uma coisa cosmológica e alimenta a gnose. Se existe um elemento que te prende num loop, que te impede de, sei lá, morrer naturalmente ou viver uma vida normal, claramente tem alguma coisa hostil a você. Na verdade, tem ordem hostil a você, no caso. Tem um anime que faz isso perfeitamente, né? Mas a gente vai ter um podcast só sobre ele. Tem que ter... E não só o nome, porque a gente acabou de falar um spoiler.
Bem, eu espero que o podcast seja sobre o anime, não sobre a novel. Não, relaxa, vai ser sobre o anime. Relaxa. A novel não tem menos diferença do que você acha, tá? A novel só tem a diferença que tem finais diferentes. O resto é tudo igual. Deve ter mais, qual o nome? Tem umas historinhas a mais, mas... Tem mais, qual o nome? Fanservice? Fanservice. Não tem não. No caso, não fanservice visual de você querer ver tutoriais, é fanservice, tipo, historinhas que o fã vai gostar de ler. Não tem tanto não, viu? É realmente uma novela bem seca. É estranho, tá ligado? Não é normal isso, não. É mais normal ter fanservice. Mas sim, Viagem no Tempo é gnose. Exato. Então... E ReZero tem o mundo fora e a Viagem no Tempo. Exato. Tem alguma coisa assim que é meio na cara? Eu acho que esses são os dois maiores elementos. Exato. Você pensando agora, esse anime ReZero, ele tem dois elementos que só falta um pra poder ser tipo perfeito para ser a trindade da gnose, né? Tipo, outro mundo estando preso nele, não podendo sair. Loop temporal. E só faltava, tipo, os caras que são bons, os caras que aparentemente são os bons do mundo, na verdade são os maus. E os caras que são maus, na verdade, são os bons. Então, tipo, não tem esse elemento por enquanto, né? Tipo, de você achar que, tipo, os anjos, na verdade, eles são os que estão aprisionando a humanidade e tal. E quanto que os maus, eles são os que são sempre rejeitados, não sei o quê. Tipo, até ao contrário, né? Tipo, pelo que a gente já viu, os caras maus que são aceitos lá da bruxa são a cidade secreta. Sim. Então, eles agem como mal menos gnósticos, né? Porque eles não querem fugir, eu acho. Não, talvez queiram. Mas acho que eles querem trazer causa ao mundo. Sim, Então, é verdade. Uma coisa leva a outra. Exato. E então, dá a ideia de que os gnósticos são os maus, de certa forma. Fica bem estranho. Exato. E, de certa forma, a igreja, pelo que eu vi no anime até agora, não tem uma conotação necessariamente ruim a ela. Só a ideia de que elas são preconceituosas. Sim, é obrigatório. É obrigatório, se não né? tiver iluminismo, você vai até estranhar, né? Exato. Isso me lembra agora outro Isekai, que foi muito famoso também, talvez o primeiro de todos. Pelo menos não o primeiro de todos, se eu não me engano, é Inuyasha, né? Assim, você tá falando de anime. Exato. O primeiro Isekai é... Alice no País das Maravilhas? Eu falo Crônica de Nárnia. Não sei. Acho que é Alice no País das Maravilhas, agora você falou. Exato. Mas não contem isso como Isekai, não, gente. Eu acho que a Alice nem... Se não é meio gnose aquilo ali, sei lá. Eu não vou ter que ler. A gente vai ter que ler pra fazer um podcast sobre isso. Maravilha. É meio estranho, tá? É capaz de pensar, tipo, eu não sei o quanto só simbólico aquilo é, mas... Tem, tipo, muito simbolismo, claro, sim, mas... Eu não sei quanta necessidade precisa ter uma pessoa indo para outro mundo. Porque isso é um detalhe do Isekai que eu acho que a gente vai falar, aprofundar mais em um podcast só disso, que o estranho de Isekai é que a ficção de Isekai, ela é muito, tipo, desnecessária. Tipo, tudo que você pode ver no Isekai, teoricamente, funcionaria em uma ficção de fantasia medieval normal. Exato. Tanto é que tem muitos animes que as pessoas tentam dizer, Isekai, mas não é Isekai, porque, tipo, é um mundo mágico, que, tipo, meio medieval, não sei o quê, só que o cara nasceu ali, sacou? Só que o cara ter nascido ali é uma fantasia. E se o cara veio de outro mundo, aí Isekai. Só faltou o detalhe que veio de outro mundo. Exato. Mas o lance do Isekai é muito necessário, pelo menos mercadologicamente falando, porque essa é a fantasia dos caras. Exato, a fantasia é fugir deste mundo pra ir para um mundo idealizado. Que é uma fantasia que nós... É uma fantasia que... Apesar de justificada, na minha humilde opinião. Justificada assim, não, desculpa. Justificada não, compreensível. Compreensível, exato. Porque, tipo, a gnose que ele tá indo é menos pior do que a realidade. Não, é isso. Eu ia falar que, tipo, eu consigo entender você estar numa sociedade, tipo, estagnada. Japonesa, Nada acontece, ninguém quer ter filho. Todos os seus estímulos masculinos da testosterona são completamente capados. Digo, tem duas opções. Ou eles são completamente capados ou são criminosos. Sim. Entendeu? E, tipo, risco, eu acho que no Japão, apesar de ter muita inovação, acho que toda inovação é, tipo, dentro da empresa, é, tipo, uma empresa disruptiva que cria uma parada que vai destruir uma aprende, porque até, se você fizesse isso, acho que ia te matar, tá ligado? Sim. Mas, tipo, é um mundo muito parado. Aí a galera quer... homens são assim. Eles querem achar conflito em algum lugar pra resolver um problema. E não tem problema no Japão, por assim dizer. É aparente, não tem problema, tem, né? Mas eles não compreendem aquilo como problemas. Sim. E aí eles vão buscar essa fantasia de ser um cara que vai resolver o problema em algum lugar. No Exato. Caso, enquanto o problema mais emergente deles, que é o problema de não ter filho, eles não querem resolver, entendeu? E essa é a solução perfeita. Que é um risco excelente pra você ter, né? Mas... Exato. Eu compreendo, tipo...
Assim, você simpatiza por esses coitados. Sim. Não, mas eu consigo entender porque, sei lá, um japonês não ia querer ter um filho. Sabe? Tipo, é aquele negócio. Eu não estou me divertindo aqui. Tudo tá chato. O que meu filho vai fazer? E se eu quiser ter 10 filhos? O que meus 10 filhos vão pensar de mim? Eu coloquei eles no mundo chato, que não tem nada. Tá ligado? Vamos fazer aquela rebelião adolescente que você falou. Tá? Exato. Pois é por isso que eu quero ir para um outro mundo e lá ter vários bebês, eles lutarem por mim no esquema de batalha. Você tá falando de Conception? Exato. Já falando de um jogo. Não, de Conception. Um dos Fire Emblems novo também tem isso, eu acho. Que você tem uma mecânica que você tem um filho e o filho prossegue com a história. Só que o negócio é que tipo, a história é fixa e depende de qual mulher você tem um filho, o seu filho vai ter um buff diferente. Tá? Pronto, agora que você falou, dá pra ver que... Eu acho que essa fantasia que tá nesses jogos deixa muito na cara que os caras têm muita vontade de ter filho, mas não conseguem ver motivo pra ter filho. E eu acho que isso aí é um ápice do objetivo gnóstico para a humanidade, que é, tipo, eles estavam querendo que a humanidade não se reproduzisse mais, porque quanto mais reprodução, mais a alma, o espírito, né, o fogo que eles chamam, ficaria ainda preso à casca humana. Então, se você tem menos filhos, você está impedindo desses espíritos ficarem presos. Mas essa é a ironia, né, porque tipo, o gnosticismo, assim como o gnosticismo clássico, né, assim como outros gnosticismos, eles têm meio que uma consequência meio suicida, que eu acho isso muito engraçado, tá? Porque, tipo assim, sei lá, bora fazer, sei lá, o cara é anarquista, bora destruir tudo. E aí, quando tudo for destruído, tudo vai ficar bem. O comunismo, bora o golpe de Estado, não sei o quê. Aí o cara cria esse negócio que, tipo, ele vai fazer esse negócio e vai surgir outra coisa. Ele só não leva em conta que o resto do mundo existe, né? Porque ele tem essa cosmosão fechada, que ele não consegue enxergar o transcendente nem no nível local que ele tá. Então, o que acontece? Quando você cria essa ideia de gnóstico, tipo, no caso do anarquista e do comunista, você cria, sei lá, você criou o comunismo, você criou uma economia suicida. Todo mundo passa fome, o negócio cai, acabou, não tem nada. Você só matou muita gente sem motivo. Anarquista, destruiu todo mundo vai virar criminoso, vai morrer um bocado de gente. Você matou um bocado de gente. Nesse negócio, tipo, você passou a ideia para as pessoas que não ter filho é bom. Ótimo. Alguém está tendo filho. E eles vão passar por cima de vocês, tá? Você não criou a gnose, tipo, você não parou o fogo, você não criou a utopia comunista, você não criou a utopia anarquista. Você só destruiu a vida das pessoas, tá ligado? E claro que obviamente isso acontece porque é uma negação direta da estrutura da realidade. Você literalmente está mentindo pra você mesmo, por nenhum motivo. E destruindo a vida das pessoas ao seu redor. Foi o único motivo de querer fugir da realidade. Isso, certo. E aí o negócio do Japão é, tipo, é o que já tá acontecendo agora. O Japão tá tendo filho, o cara importa a galera de fora e coloca pra trabalhar no seu lugar. Problema seu, tá ligado? Outra solução tão gnóstica quanto que é substituir por robôs, que não é sustentável também. E a longo prazo, eventualmente outra população vai entrar no lugar. E essa população que tem muitos filhos, eles têm alguma coisa que eles falam, vale a pena ter filho porque tem coisas pra conquistar. E geralmente é vocês aí que não querem ter filho. Vocês são a presa. Exato. Que quem tá tendo filho tá lá. Aquilo agora é meu território, porque ele já desistiu de viver. E vocês são os que estão na escuridão que a gente vai trazer a luz pra vocês. Pois é. O pior que é isso, né? Tipo, se o cara não tá tendo filho, de repente ele pode querer ter. Agora que ele se converteu pra cultura dos caras que estão ganhando. Tá? Exato. É uma coisa meio triste. Mas é a realidade. Mas, voltando pra Isekai, eu ia comentar de Zero no Tsukaima, porque você falou de todos têm que ter uma igreja meio corrupta e tal. E Zero no Tsukaima eu acho que é talvez um dos poucos exemplos onde você tem lá uma igreja boa? Tipo, não que não tenha uns problemas, sacou? Mas o Papa lá é um cara legitimamente bom, sacou? Ele meio que se sacrifica lá na luta pra poder ajudar os caras e tal. Impressionante. E a ideia desse anime é que desde o início o cara, ele é summonado pra este novo mundo na pior condição possível. Ele é tipo o animal de estimação da menina nobre, sacou? Sim. E aí, tipo, a posição dele é que ele passa por humilhações e tal, e tipo, ele quer eventualmente ganhar um ranking? Não, ele quer voltar pra casa e tal, mas tipo, o tempo, como qualquer coisa idealizada, a relação dele com a menina vai ficando boa e não sei o quê. Romancezinho, tá? E, tipo, meio que com o tempo ele não quer mais tanto assim voltar pro mundo dele. Ele ganha gosto pelo mundo novo. Exato. Pra mim isso é meio na cara que isso é muito menos gnóstico. Exato. Pra assim dizer, mas isso aí parece muito mais algo, sei lá, mais simbólico de tipo um cara que, entre aspas,
vai colonizar um lugar, sei lá, a equipe dele morre e ele fica como escravo dos caras que estão no lugar que ele ia colonizar e acaba gostando dos caras no final. Tá ligado? Mas tem um elemento gnóstico também que, tipo, meio que nesse mundo parece que é cíclico, que acontece a sumonação de alguém lá do mundo real. Sim. E, tipo, ele meio que descobre um avião da Segunda Guerra, que, tipo, alguém do Japão da Segunda Guerra foi parar nesse mundo e deixou o avião lá. E, tipo, morreu, velho, e tal. E aí, tipo, se ele pegar esse avião e ele pode escapar, ele pode voar num determinado horário, e que se ele voar naquele horário e tal, ele consegue voltar pro mundo real, eu sei. Então, ok, certo. Tem um elemento. O Tsuka é mais antigo, né? Acho que é. Não, tão antigo assim, foi 2006. 2000 já é antigo. 2006 já é bem antigo. Ele tá indo quase em 2020. É verdade. Estamos velhos. Eu ia comentar que, assim, esses proto-ezekais, eu acho que eu chamaria assim, porque eles não são essa bagunça que virou agora. Exato. Vale destacar, né, que tipo, esses novos isekais não é só porque eles são isekais baseados em light novels, que são livrinhos escritos por, sei lá, qualquer guri de 16, 17 anos, 20 anos, com mentalidade, sei lá, rebelde e retardada. E como resultado disso, você tem essas ficções completamente wishful thinking, que chama? Wishful thinking? Sim. Então, tipo... sim, é tudo idealizado. Tudo idealizado, mas ao mesmo tempo que tudo é idealizado, você tem esse fundo gnóstico enorme que ele absorveu desde a infância. Fora que é da idade dele. Então tipo, é uma porção perfeita. Sim. E isso vira popular e a gente de todas as idades assiste isso. Me lembra um pouco daquela parte que eu fiz de Shakespeare pra você. Eu não vou falar agora não, porque é um exemplo meio longo. Eu ia falar que os, entre aspas, proto-izekais em questão de anime, é interessante que eles não começam, tipo, idealizando outro mundo. Tsukaima já mal um pouco. Mas aquele outro lá Here, alguma coisa, esqueci o nome, foi mal. Eu mandei pra você o link, eu esqueci realmente. Eu vou colocar o link aí na descrição. Eu nem lembro se você tá falando de falar isso pra mim. Enfim, é um isekai que, tipo, o cara ele acaba no outro mundo sem querer, tá? Tipo, ele não... E não é um acidente, tá? Tipo, ele acho que ele vai tentar ajudar uma menina, ele tropeça e cai no outro mundo. Uma coisa assim. Só que ele não morre, entendeu? Ele vai pro outro mundo direto. E o negócio desse outro mundo é que não é um mundo idealizado, muito pelo contrário, é um mundo muito infernal. E é como se a gnose desse uma invertida, tá ligado? Tipo, ele não quer escapar de lá porque, sei lá, uma missão dele, ou ele tá com saudade de casa, é porque não dá pra viver lá. É um inferno mesmo, todo mundo é um corno. Todo mundo é um traidor, os caras estão em guerra constante, a galera morre toda hora. É tipo uma parada bem como se fosse meio steampunk, tá? É uma parada como se fosse uma Segunda Guerra Perpétua, um negócio desse, tá? Eu só comentando que eu achei isso interessante, porque, tipo, eu nunca vi, tipo, essa trend parece que nunca mais vai voltar, tá? Por causa do lance da fantasia. E teve essa época dessa gnose um pouco mais voltada até pro terror, por assim dizer. Essa ficção de estar num lugar perigoso. Perigoso, assim, não. Os zekais são mal menos perigosos, né? Porque... Sim. Isso é uma parada, isso é paradoxal, tá? Tipo, porque o mundo é um lugar perigoso, porque se não fosse perigoso não ia ter risco, não ia ter graça estar lá. Sim. Mas não tem risco porque o cara sempre é overpowered. Ele sempre consegue conquistar tudo, tá? Ele nunca chegou numa parte que ele pareceu que ele ia perder. Com exceção de reserva. Mas aí ele é overpowered porque ele pode morrer toda hora. Exato. E nesse aí é muito pelo contrário, o cara tá em um mundo que é tipo, é muito provável que ele vai morrer. Tudo está contra ele, todo mundo é doido, tá ligado? Ele tem que dar um jeito de sair de lá de alguma forma. Eu só comentando assim pra, tipo, mostrar que o Japão meio que experimentou com outras coisas antes de chegar nesse modelo. É isso, mas é aquela coisa, tipo, se não vingou, é justamente que não faz popularidade. É isso. E justamente porque as pessoas querem fugir. E você não quer fugir pra um mundo que você quer fugir de volta, né? Exato. A não ser que seja Pokémon. Ou Pokémon Digimon. Mas Digimon é outra história. Velho, Pokémon não é... Digimon não é... Não, Digimon é Isekai. É Isekai. Agora Pokémon não é. Enfim, eu só falando que Digimon é um mundo que eles querem escapar. Exato. Calma, agora a gente deu um enrolado aqui. Tá, ó. Os isekais modernos, os caras querem escapar, alguns sim, outros não. Agora realmente por quê? Não. Porque a gente tá falando que a gnose ele quer escapar. É isso, é que tipo... A gnose pode ser mostrada pela forma de você querer escapar. Mas eu acho que... não, é verdade. Vocês querem escapar de qualquer um dos dois mundos, é a gnose. Exato. Você querer ir pro mundo fantasia é a gnose, ou você querer sair do mundo fantasia pra voltar pra a gnose. Transição de mundo é a gnose. E também tem a ideia também de que se existe um multiverso, existem outros mundos, sim, isso também é gnose. Também é gnose. Que isso é que vai formular das contas, que acabar acontecendo de qualquer jeito. Exato.
Isekai. Acho que isso são bons exemplos. Tem algum que você acha que é bom falar? Caramba. Acho que Tato no Yusha é um podcast só dele. Exato. Eu lembrei agora de um anime que eu gosto muito e que não é Isekai, mas tem certos elementos que posso lembrar. Não, acho que não. Mas a questão é que ele é muito gnóstico e eu fui percebendo aos poucos, que é Trigun também, pra fazer Não spoiler não. Homem, eu já te exortei a você assistir aquilo milhões de vezes. Eu tô de férias agora, eu digo quase de férias agora, então eu vou ver. A gente vai ter que gravar o podcast de Trigun. Eu vou ter que ver. Assim. É que nem vai ter que assistir também todos os Star Wars pra poder fazer o podcast de Star Wars. Isso não, isso é com a equipe Star Wars aí do podcast. Mas não sou desse setor, não. A gente vai assistir todos juntos os 6 episódios. 6? É. Mais aceitável. Pronto. Que assistir os 9. Não, os 9 ninguém de nós atirou pedra na cruz pra poder merecer isso. Ok, então acho que é isso. Acho que já deu uma introdução assim, mais ou menos sobre o background do Japão, assim. Tem mais alguns animes bons pra falar, não? Mas aqui só, tipo, a gente falou o quê? 2 ou 3 animes e Isekai. A impressão que tá falando alguma coisa. Porque tem outros animes que a gente vai falar que merecem episódio só pra eles. Tá? Sim. Mas sei lá, Bleach. É bom a gente falar de todo o mainstream, assim, que eu acho que não. Eu não acho que a gente vai falar um podcast sobre o Bleach. Só pra, tipo, ficar dando uma pincelada, assim, só pra deixar claro. Eu acho que Bleach. Excessivamente que tudo é gnóstico. Bleach qual é? Bleach é espírita. Exato. Bleach é espírita. Espiritismo é gnóstico. Acabou o episódio. Acabou. Mas a ideia é que, tipo... Pronto, outra coisa que é elemento de gnóstico, que é gnose, que a gente não abordou muito, que existe muitos animes, que Bleach aborda bastante, é que, tipo, existe um mundo por trás das cortinas, onde você não vê, mas que, tipo, você... Ah, sim. Nossa, isso é muito popular. Basta você ter uma coisinha, um estalo, alguma coisa que faz você... De repente, tudo está... O véu cai. Exato, o véu cai. Certo. E a ideia de Bleach é mais ou menos essa, tipo, quando você tá pensando, tipo, ele tava preso no corpo, tipo, as pessoas que são presas corporalmente não têm acesso ao mundo dos mortos, ao mundo desses espíritos e tal, a não ser certas poucas pessoas que nasceram com alguma habilidade ou elas são iniciadas. Exato. Que é um esquema Sociedade Secreta clássica. Exato. Que no caso do pai dele, spoilers. Spoiler de Bleach, meu. Pelo amor de Deus, não assista Bleach, não. O pai dele, entre aspas, é iniciado. Então meio que ele tem essa iniciação por herança. Mas ele é iniciado no primeiro episódio, praticamente. Mas é que já que ele havia espíritos antes, sacou? Ele sabia espíritos antes. Muito forçado. Porque ele tinha... Zonde. Bleach não. Então pronto, ele é iniciado nisso daí e agora... E rola porrada. Exato. Aí é que assim, o mundo, ele é muito mais hostil do que aparentemente é para as pessoas normais, sacou? Sim. Enquanto as pessoas normais estão achando que o mundo é totalmente de boa e estão vivendo a vida delas, tem uns capirotos gigantes andando pela cidade e querendo comer as almas e tal. O mundo é extremamente, tipo, contra o ser humano. Exato. Que é tipo, isso é full gnóstico, tá ligado? Gnóstico. E, tipo, às vezes eles estão lutando contra os bichos batem nos prédios, os prédios é destruído, isso ninguém sabe por quê. Ninguém sabe por quê, acho que é terremoto. Acho que é terremoto e tal, enquanto na verdade esses bichos aí. Isso é bem Matrix também. Digo, gnose, né? Exato. Tá, Bleach aí. Bleach é um excelente exemplo. Exato. E acho que Bleach também ele meio que traz traz uma demonização, de certa forma, daqueles que seriam os bons que deveriam estar sempre ajudando. Então, tipo, o primeiro arco... Você fala da... Society. A primeiro arco... Eles são bons. É isso, tipo... Teoricamente, eles deveriam ser os bons. Eles são a ordem do lugar. Eles são a ordem, eles têm que proteger as almas e tal. Eu não quero bancar o advogado do gnóstico, mas, tipo, nesse caso eu acho um pouquinho compreensível, porque eu acho que isso é meio que aquele negócio de meio que conflito de interesse, tá ligado? Tipo, não é que a ordem é ruim, nem que ela seja injusta, mas é, tipo... Porque, assim, você pensa que o japonês, ele tem aquela ordem, né? No imaginário ele tem aquela ordem cosmológica,
que de vez em quando chega nas conclusões, tipo, você tropeçou na frente da minha loja, por isso que a gente vai ter que te executar, tá ligado? Você, como um cristão, fala, isso é maluquice. Vamos reformar essa ordem aí e colocar esse negócio pra funcionar. Um japonês não tem essa referência pra dizer que isso é maluquice, tá? Ele tem um instinto. Ele fala assim, ó, eu tô sentindo que você é meio injusto, tá ligado? E eu não sei se eu posso fazer algo a respeito. Geralmente o cara é passivo e não faz nada. No Japão, a galera tem uma pressão social muito forte. Mas, nesse imaginário, tipo, herói, não sei o que, o cara que muda, o que um cara de uma sociedade cosmológica faz quando ele vê algo que ele acha injusto, por mais que, sei lá, a solução dele também se duvidar, muito mais injusta do que já está sendo feito? Ele bate. Isso é normal. No mundo cosmológico, você não gosta de uma coisa, você sai na porrada. Se você matar, ótimo, o mundo te deu like e você é o novo cara que manda. Não é aquilo que a gente falou? Sim. Tipo, o imperador morreu, teve uma rebelião, não sei o quê. Ótimo. Os céus, né, os chineses, te deram um like e agora você é o cara que manda, tá ligado? Uhum. No caso de Bleach, eu acho que é uma lógica mais ou menos essa. Tipo, acho que é Rukia, né, que ela é prisioneira por algum motivo babaca aí. E Ichigo chega lá e vai meter o louco, tá ligado? Não é como se Ichigo ou a Soul Society fossem errados. É só, digo, eles são, a Society é colocada como os errados. É mais que eles têm um conflito de interesse que nesse mundo mais ou menos cosmológico não é, entre aspas, moral. No caso, a gente tá mais no lado de Ichigo. Mas o que eu acho que prova que eles não são, entre aspas, do mal é justamente que um cara é colocado como do mal e todo mundo é colocado como um otário, que é o Aizen, né? Ele é colocado como um cara que manipulou todo mundo, ele fez uma politicagem lá, todo mundo caiu e de repente agora todo mundo é de boa, todo mundo é amigo de novo, tá ligado? É verdade. É um conflito de interesse, e no caso é pior ainda, é um conflito de interesse gerado por manipulação, tá ligado? Mas sim, eu concordo. Tem um pouco de... tem um pouco desse negócio de colocar tipo, a ordem como algo ruim. Eu não acho que é tão grave assim, tá ligado? Eu acho. Não sei. Eu acho que tem exemplos piores que a gente vai falar em outro podcast de certos jogos. É verdade. Tudo é coisa que a gente passou. Eu tava aqui pensando se a forma como eles abordam os historicamente maus também seria também a forma gnóstica, porque tipo, tem aqueles caras que são tipo os que, não sei se eram os Vaisards. Ali eles são tipo como se fossem aqueles demônios que a gente falou, né? Que exato. São tipo, os caras mal compreendidos. Exato. E eles são vistos como... eles são um galera que se rebelou da Soul Society. Eles são... agora que você falou, realmente, fica parecendo que a Soul Society são uns caras otários, porque, tipo, né, os caras que são do bem, entre aspas, foram rejeitados por eles, por algum motivo babaca, da ordem, enfim. É isso mesmo, terceiramente. Não, mas, enfim, o meu ponto mais é que esse elemento existe muito mais pelo fator de não ter essa noção moral bem clara, que o cristão... Isso é difícil, né? Tipo, a gente fala de um podcast que provavelmente a maior parte dos ouvintes é laico, falar como se tivesse uma moral que tá sobre as outras é melhor que as outras, tá ligado? É sim. Mas, tipo, eles são muito confusos nesse aspecto. E também, uma questão que também a gente pode se confundir muito, é que existem certas coisas da produção cultural japonesa que são gnósticas e outras que são praticamente, puramente cosmológicas. Sim. Que tem algum elemento gnóstico porque tipo, é inevitável, porque a mente do cara já interagiu com a história, sacou? Tipo, ele de alguma forma sente que tem uma responsabilidade a cumprir na história, mesmo que ele esteja querendo rejeitar ela. Então vai ter alguma coisa gnóstica ali. Mas às vezes é tipo 90% só questão cosmológica mesmo pagando. Sim. Você quer falar mal alguma coisa de Bleach? Não, acho que não. Eu vou sair aqui pulando aqui, eu abri um site aqui. Eu vou sair tipo, pulando aqui uns exemplos quase aleatórios. Eu não falo de alguns aqui que merecem um podcast só dele. Mas, por exemplo, Bakemonogatari, eu acho que vai ter um podcast só disso, mas Bakemonogatari é o meu na clara, esse exemplo aí que você falou do mundo que está por trás da cortina, tá ligado? Muito na cara em Bakemonogatari. Eu não assisti muito, então não sei mais exemplo além disso. Se você quiser comentar algum que não seja spoiler ou que você queira só comentar no outro podcast. Não, tá tranquilo. Já ia falar Mob Psycho, mas eu não assisti. Você assistiu? Não. One Punch Man Gnóstico? One Punch Man Gnóstico? Uma reflexão de uma vida. Cara, Punch Man. Se for gnóstico, é o menos gnóstico que eu conheço. O Punch Man é muito gnóstico. Caramba. Plot twists. Porque, tipo, eu não consigo imaginar um mundo tão hostil
a humanidade como aquele, pô. Toda hora tem uma merda. Toda hora tem um monstro, tipo... Acho que a ideia geral de Tokusatsu, né? Tipo, isso. Você imagina que caos de vida é aquele, man? Eu acho que eles... Acho que, tipo, eles condensaram a ideia de, tipo... E se caísse a bomba atômica todos os dias no Japão, sacou? Acho que é isso que eles vivem naquela... E é uma coisa cíclica também, né? Todo dia... tem alguma coisa que vai acontecer e que vai ser resolvida, tipo, da mesma forma. Sim. Power Rangers. É verdade. E é ciclo também porque se encaixa no modelo narrativo que funciona na televisão. Exato. Que, né, era pra não ter dependência dos episódios. Que, inclusive, é engraçado que se você parar pra ver uns tokusatsu mais desconstruídos, que eu nunca assisti nenhum. E especificamente Evangelion, que seria, tipo, o tokusatsu mais doido da história da humanidade. Eles pegam isso e levam a um nível absurdo, tá ligado? Que a gente vai falar em outros podcasts, eu acho, não sei. Eu queria realmente entender, né? Porque, tipo, como o mito do Golem é uma coisa gnóstica, certo? O mito da bomba atômica. Não, o mito do Golem é uma coisa gnóstica. E você vê que todos esses animes que tem robô gigante vai ser uma coisa gnóstica, né? Ah, sim. Parece que existe essa associação no seio inanimado gigante que se mexe com algo gnóstico. Com algo gnóstico. É porque é bem gnóstico, na real, tipo... Você vê alguma coisa no mundo que é gigante, é um ser, entre aspas, inanimado que se mexe? Tipo, literalmente, o único exemplo que eu sei é cosmológico. Assim, tipo, pegando de mitos, que é Talos, o gigante de bronze. Mitologia grega. Mitologia grega gnóstica? Assim, na nossa definição não, mas sendo assim, no cru, é mal mesmo. Principalmente nesse pequeno período entre surge filosofia e surge as pessoas rejeitando a filosofia. Pronto, então, robôs gigantes são gnósticos. Exatamente. Por um motivo muito mal explicado. Exato, e nós vamos expressar isso com basicamente 3 exemplos. Sim, é verdade. Eu ia falar que, assim, se a gente fosse fazer aquela boa análise pseudo-intelectual ultra pretensiosa, a gente pode pensar que existe meio que uma relação... Eu não sei se eu chamaria de freudiano, porque é o único nome que vem em mente, tá ligado? A bomba atômica é, de longe, um trauma social japonês, tipo, muito bem na cara, que é um trauma social muito forte. E eu acho que tem um certo fator, por assim dizer, espontaneamente simbólico nisso, porque o Japão, né, tipo, ele é esse país que é, por falar de palavra melhor, estuprado pelo Ocidente. E ele é estuprado várias vezes, tá ligado? E a bomba atômica é um de vários. Só que a bomba atômica meio que, de um jeito extremamente agressivo e desnecessário, colocou no mundo físico o que já estava acontecendo na cabeça dos japoneses. Então, a bomba atômica na cabeça japonesa não é nada mais do que uma expressão totalmente destilada do que é o historicismo para eles. É algo que invade e destrói tudo que existe. No caso, destruiu muitas vidas. Então, eu acho que existe uma relação desse tipo de pensamento com esse negócio do Tokusatsu, que eu acho que, no caso japonês, o robô gigante é justificado, porque o robô gigante sempre é o que protege o japonês dessa coisa alienígena, que a gente pode pensar como um monstro histórico de fora, que vem destruir a cosmologidade cíclica bonitinha deles, que eles queriam tanto proteger. E o robô é esse protetor. Inclusive, no mito do Golem, o Golem é um protetor dos judeus contra os elementos de fora, que são os cristãos antissemitas, tá ligado? Uhum. Eu descobri um paralelo quase espontaneamente. Pronto, eu acho que tem um pouco desse elemento no lance do Tokusatsu. E no One Punch Man também, que você falou. Não, você acabou de reforçar somente a relação entre judeus e japoneses, né? Além de começar com J. Tá vendo? A gente vai chegar em grandes conclusões desse podcast, eu não sei porque você não está ouvindo a gente. Vocês estão vendo história sendo construída aqui, meus amigos. Aqui, ó, no futuro a gente vai ser conhecido como os maiores intelectuais, justamente porque ninguém mais quer pensar. Aí o cara retardado que resolveu fazer um podcast vira tipo ícone intelectual. Se esse podcast aqui fizer algum sucesso, você pode perder sua fé na humanidade, porque os únicos seres pensantes vão ser 2 caras que só ficam falando de anime e como tem gnose nos animes. E os ouvintes. Nossos ouvintes são muito importantes, principalmente que eles vão nos doar R$500 pra gente assistir Fullmetal Alchemist. Caramba. Tem problema falar tipo mais 2 animes assim pra dar uma pincelada? Só dá uma citada aí, citada bem rápida. Né? Pior que eu tava com um na cabeça agora, eu perdi completamente. Made in Abyss. Eu acho que é meio na cara que é gnóstico, tá? Apesar de não ser uma coisa mainstream, então assim, as pessoas não conhecem muito. Não é tão mainstream não, eu achava que era. Acho que não. Tô viajando.
É mainstream num grupo muito seleto de pessoas. É porque eu tô vendo, tipo, top animes aqui. Eu tô jogando por isso. Acho que está pela nota, não pela popularidade. Então. Sim, mas Made in Abyss... Eu acho que Made in Abyss é interessante. Eita caraca, man. Como é que deixou de falar? Não, isso merece só um podcast. Você vai falar aqui agora, velho. Tá bom. Mas a gente pode pincelar esses dois ou deixa quieto? A gente só fala o nome, velho. Só fala o nome. Fala aí. Death Note e Shingeki no Kyojin são gnósticos, não vamos dar argumentos por quê. E coincidentemente são os mais populares, por que será, né? Nesse maravilhoso site de animes, os mais populares são Death Note e Shingeki no Kyojin. Não, e em terceiro lugar... Sword Art Online, a gente falou de Sword Art Online. E em quarto lugar, Gnose. O Punch Man falou, Tokyo Ghoul a gente ainda vai falar. É não pira Gnose, sei lá. Depois não do quê? Não. No Game No Life, Zekai, a gente já falou. Opa, Steins Gate. Esse é outro podcast. Não, na moral, bora dar uma pincelada aqui no... Pô, eu tava falando de alguma outra coisa antes, eu me esqueci o que eu tava falando. Você esqueceu, não era importante. Um argumento, mas sério, alguma coisa... Era outro anime, pô. Made in Abyss. Made in Abyss, isso. Eu ia falar que... Tá, bora rushar tudo. Eu acho que Made in Abyss é um bom exemplo pra falar, tipo, diferenciar a gnose de, tipo, uma narrativa normal. Porque Made in Abyss podia ser uma narrativa normal se tudo fosse, por assim dizer, Swordforge. O mistério, pra mim, inclusive, é totalmente normal. Tipo, você não saber o que tá rolando... O mistério faz parte da estrutura da realidade. É isso. Você tem um buraco, você não sabe o que tá rolando lá dentro. Sim. Tá ligado? Tipo, o buraco ser um lugar perigoso de entrar, tudo bem, tá ligado? Sim. Agora, como você coloca distorção de tempo... Você coloca alguma coisa do tipo... as pessoas que entram no buraco, elas não são mais a mesma quando saem. Você vê que tem um pouco disso na realidade. Eu não posso negar que é tipo um cara que é caçador e pensa diferente de um cara que fica só na vila. Tá? Isso, mas essa forma é o meu, né? É absurdo. É o meio que o mito da iniciação mesmo, né? Você você entrou naquilo ali, você vê uma realidade que as outras pessoas não veem. Isso é porque quando a gente ficar mais elaborado no podcast, é uma boa a gente fazer um podcast assim, meio que separar as águas, tá? Porque tipo, é muito fácil o cara falar, vocês odeiam qualquer história boa, tá? Porque, sei lá, uma pessoa normal pra gente vai falar isso pra gente, tipo, vocês não querem nada legal, então. Não pode ter outro mundo, não pode ter, viagem no tempo, não pode ter nada, tudo é agnóstico. Não pode, tá proibido, tá? O que, por sinal, não tem nada contra, não, pode. A gnose é vontade. A história é boa aí, Senhor dos Anéis, cadê a gnose? Cadê a gnose? A gente quer umas coisas assim, né? Pois é. Mas ao mesmo tempo a gente não quer umas coisas assim, porque a gente já foi condicionado a gostar das gnoses. E a gente tá criticando aqui, até que a gente não gosta não, só gosta de... O problema é que a gente gosta. Assiste 10 vezes. Exatamente. Tá, ok, vamos dar uma pincelada aqui, que não era pra ficar pro final isso, a gente é retardado. Death Note e Shingeki no Kyojin. Pincelada rápida. Death Note é stalinismo. Shingeki no Kyojin é uma metáfora, de novo, pro negócio cosmológico. Acabou o podcast. Tchau. Não, falando sério. Não tem, se você for pra falar rápido, não tem como ser de uma forma diferente do que isso aí, não. Mas, sabe, tipo, Death Note, tipo, é um cara que ele se acha no dever de matar todo mundo porque ele criou uma moral na cabeça dele. E é stalinismo pra mim é isso, tá ligado? Tem algum negócio melhor? Não, acho que... tem um fator também de ter um mundo dos mortos, aquele negócio de debaixo do véu também. O nome do cara é Light, que é luz, então iluminado. Então ele é o cara que vai trazer luz ao mundo porque ele sabe das coisas. E ele tem um conhecimento que as outras pessoas não têm, que é desse caderno. Sim, mas tem um mundo dos mortos, só ele sabe, os escolhidos sabem. Exato. É o que tá cortado o véu, certo? Exato. De certa forma, foge um pouco da gnose porque também tem uma questão da ação. Mas, tipo, da ação? Ele tem que escrever os nomes e tal. Mas, tipo, a questão que a gente deu errada, que a gente falou que gnose é basicamente somente conhecimento. Mas a gente comentou que, tipo, quando você tem conhecimento, você vai agir de uma certa forma. Mas é muito mais conhecimento do que ação. E pra você conseguir um certo conhecimento, você precisa tomar um certo tipo de ação, tá? Exato. Imanentização é ação, e Death Note é imanentização. Não? Exato. Ele quer matar todo mundo pra criar um mundo, o novo mundo. Enfim. Ele é um cara que literalmente não fez nada de errado o anime inteiro e é colocado... Assim, eu não vou falar que ele é mau, mas ele é colocado como antagonista. E ele literalmente, eu pelo menos não lembro de... Ok, fora aquelas paradas que... O anime faz você torcer pra Akira, né? Depende da pessoa, né? Exato. Mas ele tende a mais pra Akira. E ele, apesar de ele fazer coisas que são, sei lá, moralmente questionáveis, é aquele moralmente questionável nível de Estado, tá? Tipo, sei lá, o Estado sequestra alguém pra achar um terrorista que é mais de 1 milhão de pessoas. Errado mas... De vez em quando o Estado faz coisas horríveis e acaba valendo a pena. Depende de cada caso é um caso, tá ligado? Sim. Mas ele é desse nível. Ele quer proteger as pessoas de um serial killer psicopata
E ele toma ações que algumas vezes são questionáveis, mas ainda assim, até onde eu saiba, ele não fez nada de errado o anime inteiro. Eu acho. Você acha que ele fez? Tu me lembra? Não. Ele bota aquele prisioneiro pra morrer, mas ele já é morrer. É isso. Pronto, então ele é uma figura que defende a ordem é colocada com alguém que é mal porque ele está se opondo à organização que ele quer fazer. Sim. Ótimo, Death Note já foi. E coloca a ordem da situação humana geral com uma ordem corrompida, né? Tipo, sim, porque só pode ser corrigida com genocídio. Que é uma parada muito stalinista. Exato. E não só pode ser corrigida por stalinismo, como ela pode ser corrigida por alguém que tem o conhecimento de fora. Então, tipo, se fosse... O mundo foi meio que deixado de lado e Deus não atua naquilo ali, mas já tem esse novo Deus desse mundo que chega e agora vai agir. Sim. É extremamente gnóstico, se duvidar, é mais gnóstico que o Metal. Só que ele disfarça melhor os elementos. O Metal é tipo largado. Opa, somos gnose. Vem isso aqui. Eu ia falar também que eu não sei até onde isso colabora com o fator popular. Spoiler aqui de Death Note, pelo amor de Deus, man. Spoiler de Death Note em 2019. Vai se lenhar, man. Vou spoiler mesmo. Eu acho que tem um pouco também que Death Note ele coloca, assim, mesmo que ele tenha todos os elementos gnósticos, no final a ordem ganha. Tipo, o gnóstico é punido pelo que ele faz, tá ligado? Sim. Então eu acho que tem, tipo, eu ainda acho que a maior parte da população, que Death Note é um anime extremamente popular, é visto por pessoas que nem se gostam tanto de anime, a maior parte da população não gosta de gnose, naturalmente, tá? Por mais que eles sejam, né, tipo, infectados por isso diariamente, eles ainda têm aquela opinião, tipo, básica que ordem é boa, sei lá, Deus é bom, tudo isso é maneiro. Deus fez um mundo bom pra gente, No Ocidente. No Japão já não. No Japão não sei, é verdade. Mas eu acho que a população gosta desse negócio. E o Japão deve ter um pouco daquele negócio de gostar de punir as pessoas também, mas isso é outra história. Tipo, porque você pode pensar em Kira como alguém que foi disruptivo pra ordem japonesa. E eles veem isso como algo. Mas isso é outra história. Ordem japonesa. Enfim, eu acho que pode ser popular também porque a gnose é punida. Eu acho que isso é um fator que pode deixar popular. Não sei, tô teorizando. Shingeki no Kyojin, Rapidex, mundo fechado, tudo de fora é pra destruir, monstro histórico. A gente já oficializou esse termo já? Monstro histórico? Com certeza. Agora, é aquela questão, tipo, ele de certa forma, ele meio... É aquela coisa que é gnóstico com elementos cosmológicos, etc. Tipo, vice-versa. Isso é bom. Exato. Tipo, a ideia é que os monstros são todo mundo, no caso, a socialização, e o que vem de fora, esse monstro histórico, no caso. E assim, eu nem posso falar que eu vou spoiler, mas a galera que assistiu o Shingeki no Kyojin comentou comigo, eu não gravei direito o que as pessoas falaram, mas falaram que, tipo, literalmente, uma parte depois do Shingeki no Kyojin, não vou dar detalhes, mas existe, tipo, literalmente um elemento histórico mesmo, tipo, do lado de fora da cidade. Exato. Que só meio que fecha o que você já estava imaginando. Isso. E a ideia é que tudo aquilo ali, eles descobrem depois, né, o grande plot twist, digamos assim, é que toda essa cidade que eles vivem no centro e que ao redor tem esses gigantes, tudo aquilo ali não foi uma coisa por acaso, foi alguém construído. Tipo, alguém idealizou que aquilo ali existisse. Sim, então existe um elemento do Demiurgo. Existe um Demiurgo, existe alguém que construiu um mundo hostil ao ser humano. Certo. Ok. Bom jeito de falar sem spoiler. Boa. É isso. E eu não sei, é que eu não assisti muito Shingeki no Kyojin, tá ligado? Eu acho que tem um fator do véu também, meio que implícito nisso tudo, porque todo mundo vive nessa ilusão que é um mundo fechado, que é aquilo, que exato. Mundo hostil. E o pior, existe um véu sobre a própria visão que eles têm deles mesmos. Depois, todos os habitantes da cidade descobrem que eles não são aquilo que eles achavam ser. É tipo uma Red Pill dentro de uma Red Pill dentro de uma Red Pill. Exato. Tipo, já tem aquela Blue Pill da galera achar que o mundo é de boa, mas tem umas coisas de fora, mas alguém tá protegendo, mostra que as coisas são corruptas, um negócio desse, tá? Tipo, e aí o negócio não parece que o que é. É isso que é interessante, né? Quando, na visão gnóstica, o mundo... a visão gnóstica se junta muito com a visão... ao contrário da heliocêntrica, geocêntrica. Tipo, o terreno é o centro e todos os outros corpos celestes giram ao redor da Terra. E a ideia é que cada corpo que gira, primeiro Mercúrio, depois Vênus, depois Marte, depois o Sol, depois Júpiter e tal, cada um desses é uma camada tem que isola o mundo, que protege, que impede o ser humano de alcançar o pleroma. O pleroma. E cada um desses seres, desses corpos celestes, são representações de um arconte, de um ser
entre aspas, celestial, servo do Demiurgo, que te impede de chegar ao Pleroma. Então, meio que, tipo, você teria que superar... E a cidade também é redonda, né? Isso, exato. Com várias muralhas. A ideia é que Não, a ideia da gnóstica é que você tem que superar cada um desses arcontes e tal, para poder você conseguir chegar no Pleroma depois de tudo isso. E no Shingeki no Kyojin o que tem é a quebra sucessiva de várias ilusões que o povo tem. Tipo, primeiro eles vivem isolados naquela cidade, mas eles acham tudo seguro. Tipo, passaram sem nenhum ataque. Sem nenhum ataque. E do nada, pá! Testa ataque aí. Tipo, tudo que eles tinham como certo é destruído. Então, entra aquele elemento do caos. Eles estão no caos agora porque uma certeza que eles tinham é destruída. Exato. E aí depois, certeza após certeza, cada uma vai sendo destruída à medida que eles vão interagindo com... Fora que a disrupção que leva eles a começar esse ciclo sucessivo de caos é literalmente o baque do monstro histórico, tipo, pegada bomba atômica mesmo. É porque o cara deu uma dedada aí no muro, explodiu e destruiu tudo. E agora tudo vai pro cacete, tá ligado? É a mesma ideia desse negócio de, tipo, de repente aquele detalhe destrói o seu senso de ordem, monstro histórico e já foi. Exato. É que, tipo, tem vários canais de monstro histórico que chega aqui no Kyojin, tá? Não é só, tipo, a dedada, tipo, a bomba atômica. Exato. Ok, é isso aí. Muito anime, rushado. A gente deve ter falado 80% de não anime. Exato. E 20% anime. A gente vai fazer, tipo, outro podcast de todo só anime ou... pra comentar outros mais populares ou... eu acho que... isso é pra falar do podcast, não precisa escrever. A Gnose Editora adora. Não, tô brincando. Então é isso, nosso ouvinte. Essa foi uma introdução à cultura pop japonesa e cultura pop em geral, que a gente também abordou um pouco de comics e tal. Então, a partir do próximo episódio, eu imagino que ou iremos ter mais um pouco de introdução e falar de alguns animes mais populares, ou então já ir fundo em algum específico. E é uma surpresa para você, ouvinte, que vai descobrir na próxima semana. E aqui é esse se despedindo. Aqui agora se despedindo e Mirai Nikki é gnóstico. Demais.